Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom ter você aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Eu quero convidar você a sentar aqui nessa mesa. Nós estamos trazendo agora mais uma edição da nossa temporada São Paulo, gravada aí por patrocínio e parceria do Catequistas Brasil 2023 e também da Expo Católica 2023, que vai acontecer em maio. Além da nossa parceria com a Veste Sacra, que hoje estou aqui com a Divina Misericórdia da Veste Sacra. Todo mundo olha essa camisa e pensa que é aquele adesivo que fica colando, né? Eu que sou gordo, suo fácil, né? Fica aquela coisa colada, Jesus fica assim, engembrado. Não, essa daqui não cola não. E tecido muito bom, algodão, muito frio, muito interessante. Mas depois eu faço propaganda. Vamos começar? Hoje você vai compartilhar essa live, porque eu tenho hoje a alegria de receber aqui uma pessoa mais do que especial. Ela, que é publicitária, produtora de TV, roteirista, escritora, blogueira, youtuber, mãe de família nas horas vagas. Brincadeira, calma. Mas é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no Santo Flow a Ceci Portugal. Chegou a hora. Eu que sempre vi as coisas que ela fazia, sempre achei muito especial. E hoje estou aqui na casa dela, comendo pizza com ela. E foi muito bom, sujando a casa dela, porque a Zulene trouxe um presente muito interessante, né, para suas filhas, né, a Helena e a Tereza. Mas seja bem-vinda ao Santo Flow, Ceci. Muito obrigada, é um prazer inenarrável. Estar aqui. Palavra bonita essa palavra. E quero agradecer pelo presente para minhas filhas, né? Quando a gente ganha coisa para os nossos filhos, a gente fica feliz, independente do que seja. Né? Independente que seja uma areia rosa, né? Uma areia rosa, que se eu abrir meu guarda-roupa ali agora, vai cair areia rosa. O carro tem areia rosa, porque o Felipe ontem saiu com a Helena e areia rosa na mão, né? Ah, que maravilha. Mas de coração mesmo, obrigada. Significa que por um bom tempo, amor, a nossa presença vai estar marcada na sua casa, não é? Ou daqui 2 anos eu vou varrer. E vai achar areia rosa. Que maravilha, né? Isso é que é uma presença, uma visita marcante, né? Sim. Marcante mesmo. Podia virar uma marca do casal. Uma marca, areia rosa em todo lugar. É muito interessante mesmo. Isso. Mas realmente foi muito sem discernimento. Eu não sei o que é que ela tinha na cabeça quando ela veio assim. Mas as meninas amaram, isso que importa. Eu não ligo não, é brincadeira, lógico. A gente tem... Estraga as coisas, né, e tal, mas não tem problema. Não, mas o bom da areia é que passa o paninho, passa a vassoura, ela sai. Ela não gruda, ela não danifica. Nada que 5 ou 10 faxinas não resolve. Exatamente. Você veio aqui agora, tá tudo limpinho. Quer ver? Não, é sério. Quando eu cheguei na cadeira, que aqui é areia rosa. Vou mostrar aqui. Pessoal. É porque aí não vai rir, porque tava seu equipamento aqui, eu fiquei com medo de derrubar. Tá, entendi. Mas, nossa, Zulene, se eu fosse você, eu ficava com muita vergonha. Não, gente, para. Mas tudo bem, vamos lá. Ceci Portugal no Santo Flow. Que honra ter você aqui, que bom. Show de bola. Bem-vinda. Muito obrigado. Vamos, que eu tô aqui pra que a minha vida seja eu falo, eu tenho meu livro, né? Sim. E quando eu faço dedicatória, desculpa as pessoas, mas eu praticamente sempre escrevo a mesma coisa, né? Nossa, que feio, eu também faço isso. Mas que as pessoas possam perceber Deus nos detalhes da minha história, né? E nesse dia também. Mas é grande essa frase para dedicatória, não é? Mas dá para fazer, dá. Com carinho, né? Minha letra é feia, cara, pra caramba. Também não é bonita, não. Viu? Então, por minha letra ser feia, eu faço ser mais feia ainda, porque parece de médico, aí fica mais chique, né? O pessoal diz, nossa, a letra parece de um médico e tal. Não, cada um no seu nível, né? Brincadeira. Mas é tão feia que eu faço assim, mas é sempre com muito carinho, com muita dedicação e tal. Mas você é de Belo Horizonte, o sotaque não nega. É mineirinha de BH. Família católica? Então, que é o católico que batizado, né? Que vai em batizado, primeira comunhão, quando alguém falece, casamento, isso. Mas eu estudava num colégio católico também, as Irmãs Doroteia. Que massa, Doroteia. Show. Mas também não ia para outro lado, né? Ficava aquela coisa. Até era engraçado que eu tinha uma amiga
uma das minhas melhores amigas da infância, assim, ela ia à missa todo domingo, 11 horas. E quebrava, porque, vamos no clube? Não, ela não pode, porque tem a missa. E depois eu entendo. Hoje, ela não vai mais. Então, mas era difícil compreender, né? Por que tem que ir todo domingo e tal? Mas eu digo que sempre fui, né? Mas depois que entendo o verdadeiro sentido da coisa. Assim. Sim. Cécia de quê? Aparecida. Não, brincadeira. Cecília. Não, papai. Aparecida? Ué. Cecília. Por que você escolheu chamar Cécia? Porque não é mais fui eu curtinho? Que escolhi. Foi minha mãe, o meu pai. Mas assim, eu me entendo por Cécia desde pequenininha. Cécia. O Cecília é quando minha mãe e meu pai estavam bravos, né? Cecília! Sim, sim. Então, era isso. E aí ficou o Cécia. E aí depois, quando eu vou crescendo, eu adoto isso como meu nome de trabalho, assim, né? Mas é muito chique ter um sobrenome em Portugal, né? Portugal é chique, né? Não é chique? Eu acho muito chique. Eu gosto de Portugal. Cécia Portugal, o que mais? É grande meu nome, quase o uma meu princesa. Também. Mas será que é maior do que o meu? Eu duvido. Cecília Portugal Torres Tavares Santos. Ainda o meu é maior. É? Pedro Augusto Coimbra Fernandes de Azevedo, parente. Parabéns. 6 nomes. E é português também, ó. Coimbra Fernandes de Azevedo. Você tem um sobrenome que fala Portugal e eu tenho 5 sobrenomes que são todos portugueses. O Tavares eu também acho que é. É? Sim. Então desculpa. Não sei. Eu não conheço. Mas é muito chique, Cécia Portugal. Sim. É nome de, sei lá, cabeleireiro chique. É nome de. É nome de maquiadora, make-up, Cécia Portugal. Ou de cerimonialista de casamento. Essas coisas bem assim, sabe? Coisas chiques das chiquezas, né? YouTuber. Publicitária, youtuber. Mas muita gente acha que eu moro em Portugal, né? Porque direto. Se você for no meu Instagram... Quem que você segue? Acesse aquela que mora lá em Portugal. Eu abro caixinha de pergunta e falo, como é morar em Portugal? Ou a empresa de Portugal me seguem, sabe? Porque... mas assim, natural, porque, sei lá, as pessoas acham que... Se o Portugal mora em você, então sim, alguma coisa já... E aí, quando eu morava em BH, eu não conhecia outras famílias. Aí, quando eu fui coordenadora da Perseverança, tinha uma menina, Yali, chamava Yali Portugal. Aí foi a primeira... Primeira portuguesa que você conheceu, fora você. E aí depois foram aparecendo os outros, né? Hoje tem o Diogo Portugal. Isso, o humorista. Rafael Portugal. Isso mesmo. Eles se inspiraram em mim, né? Gostaram, vou Gostaram, vou colocar. Mas assim, eu não sei se é uma única família, não sei nada, sabe? Assim, nunca investiguei. Deve ter a ver com o país, né? Deve. Deve ter a ver com o país Portugal, talvez, sim. Né? É muito interessante. Com a Espanha não seria, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, a conversa hoje vai ser muito boa. Vocês estão vendo que ela é uma pessoa muito generosa, muito tranquila, né? Mas olha, vamos conhecer um pouco a vida. E como que foi? Por que o nome do seu livro é Aos 14? Então, porque foi quando ocorreu a minha conversão. Tá. Você era uma criança desconvertida e uma adolescente desconvertida. Isso. Por que você considera isso? Vamos lá, retomar minha história então um pouquinho para o pessoal entender. Eu era uma menina muito feliz. Eu era um bebê. Tudo brincadeira. Eu sou filha única, né? Caramba, sério? Eu sou filha única. Exatamente. Olha só. E aí tinha meu pai e minha mãe. E na minha visão de criança era tudo bem, né? Vamos lá, seguir na vida. Meu pai gostava muito de viajar. A gente saía muito de carro. Já fui para o Recife, de BH, de carro. Caramba! Para o sul, a gente ia de carro. E na época não tinha cadeirinha, né? Então eu ia deitadona no banco de trás. Que maravilha. E tal. E aí, um belo dia, o meu pai resolve sair de casa. Ele fala com a minha mãe que ele quer sair de casa e tudo mais. E ele continua na nossa casa, mas ele saía à noite, voltava tarde. E aí um dia minha mãe fala isso pra mim, sem ele saber que ela tinha me contado. Sim. Então, assim, por um tempo eu vivi essa situação sem que ele soubesse que eu sabia. Caramba. E sofrendo ali com a minha mãe. Isso o quê? 10 anos? 8, 10? Acho que eu tinha 11 para 12, por aí. Eu sou péssima de memória, assim. Mas era mais ou menos essa época.
E foi interessante porque nessa mesma época eu fiz um trabalho da escola que chamava Livro da Vida. Olha só. E o meu trabalho ficou muito legal. E aí tinha uma carta, tipo, o meu pai escrevia uma coisa, minha mãe, minhas avós, a gente fez a árvore genealógica. E o meu trabalho estava pronto, meu pai pede para mudar a carta dele. Fala, posso alterar? E assim, o que era relevante desse trabalho é que ele falava, espero que sejamos muito felizes, e ele colocava, espero que a Céci seja sempre muito feliz. Então, assim, ele troca o verbo, né? Como ele já estava se preparando para aquela atitude que ele iria tomar. E aí, depois de um tempo, ele me conta, né? E para uma criança ali de 11, 12 anos, não entende exatamente e nem acho que tem o que ser feito assim, para uma criança. E depois de um tempo, ele me apresenta a pessoa que ele começou a se relacionar. É uma outra moça, que num primeiro momento eu achei muito legal, porque ela tinha 2 filhos. E eu não tinha irmãos. Aí, para brincar com eles. Então, para mim, foi, caramba, agora eu tenho irmãos, né? Entre aspas, assim. Só que todas as vezes que eu saía com meu pai, ele volta a morar com a minha avó, né? E saía, às vezes eu saía. Não, meus pais nunca se separaram judicialmente. Ah, entendi. Então, não tinha aquele negócio, de 15 em 15 dias ele pega ela. Não, era, eu quero ir, eu vou, eu não quero ir. E todas as vezes que eu voltava de um passeio com meu pai, eu vi minha mãe chorando muito, né? E muitas noites eu acordava com a minha mãe ajoelhada na sala, rezando, chorando. Rezando não, porque eu acho que ela nem sabia o que ela precisava naquele momento, né? E aí, a minha mãe vai e começa a procurar ajuda, né? No sentido de, eu preciso de uma esperança, né? De algo. Aí minha mãe foi em lugares que meu pai não voltou em 3 dias, sabe? Assim, pensa num desespero de uma mulher que estava na cabeça dela tudo bem e ela quer o marido dela de volta, mas não a qualquer custo, né? Mas assim, quando você está com dor, eu falo, Guto, eu tenho um remédio aqui que é bom. Isso. Você vai confiar na minha palavra, né? Então a minha mãe ia confiando. E foi um processo, isso, né, resumidamente, mas ela ia procurando, até que um dia chama ela para um grupo de oração. E ela foi, e aí nesse grupo ela começa a se sentir bem, né? Sim. E foi se encontrando com Deus. E aí ela começa a me chamar também para esse grupo. E aí eu falo que não queria. E era novinha, né? Uma criança no grupo de oração. Porque eu estou falando de uma idade que... Essa idade era criança mesmo, né? Hoje as meninas já estão mais... com a cabeça mais amadurecida, mas naquela época eu era uma criança. Aí até que ela me fala assim... O menino que toca violão é muito bonito. Nossa, do nada, assim. Vai lá, ela tem uma filha da sua idade e tal. Isso já avançando um pouquinho, eu já devia ter uns 13 ali, sabe? Falei, então vou lá ver esse menino, né? Cheguei lá, o menino era bonito mesmo. E aí eu comecei a ir pra ver o menino. Eu nunca quisesse algo, até porque eu não tinha nem... Sim. Mas, né, aquela coisa platônica, vamos dizer assim... Eu acho que ele deve ser, sei lá, uns 2, 3 anos mais velho, mas nessa idade dá muita diferença, né? E comecei. Aí, passa isso, eu começo... Não, aí eu fui fazer uma viagem com meu pai, de virada de ano. E fui para a praia, na Bahia, com ele, com a namorada. E quando eu tô lá, eu ligo para minha mãe, e ela fala assim para mim, eu ainda não sei o que eu vou fazer, vou ficar aqui sozinha. Nossa. E aí, na hora, caiu a minha ficha, eu falei, nossa, eu esqueci desse detalhe. Eu vim com a empolgação de vir para a praia, de não sei o quê, e minha mãe. E eu já naquela vivência, assim, de ir, mas não entender nada de grupo de oração, de nada, eu falei, Deus, se você existe mesmo, você vai arrumar um lugar para minha mãe não ficar sozinha nessa virada de ano. No dia seguinte, ela fala, olha, a Lília me ligou, eu vou passar o Réveillon com ela, que era a prima dela. Sim. E eu prometi que se ela conseguisse, eu ia à missa todos os domingos naquele ano. Daquele ano, né? Daquele ano. Vamos devagar, daquele ano. Já era demais, eu não ia nada. Já. E assim eu fiz. E eu cumpri. Mesmo que eu era novinha, eu tinha dimensão do que eu tinha falado. Sim. E aí, nisso, numa das missas, lá pra frente, o padre convida para um acampamento de jovens, que ia ser no feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? Dia das Crianças. Sim.
E no primeiro momento eu não queria isso. Por quê? Ia passar show de Sandy Júnior na televisão. Ixi, agora você pegou num ponto fraco. Num ponto fraquíssimo. Só que naquela época não era o show que você perdia hoje, daqui 2 minutos estava no YouTube. Né? Você perdia o show, você perdeu o show. Perdeu o show, cara. E eu era fã, assim, meu sonho era casar com o Júnior, né? Então, eu tenho isso bem graças... Você também era? Você não me falou isso. Você dizia que... eu também tive sonho de casar com muitas mulheres também. Olha o sapato, ela tá dizendo, olha o sapato. Mas você sabe o que é a pessoa tá aqui em São Paulo e ter que dirigir São Paulo, Canção Nova, e às vezes eu tô com sono e ela pega, mas ela só dirige se for escutando Sandy Júnior. Não, Sandy Júnior. E eu já sei a playlist do Spotify com ela vai concordar comigo, que na época eu era muito zombada por gostar de Sandy Júnior. Era brega gostar de Sandy Júnior. Hoje ficou chique. Hoje ficou chique. Nossa, eu gostava de Sandy Júnior. Eu tinha caderno que eu tinha que tirar escondido, sabe? Assim, da mochila. Tinha que tirar escondido o que? O CD? O caderno da... o caderno de Sandy Júnior? Eu tinha caderno de Sandy Júnior. Que coisa chique, assim, né? Mas que legal. Sim, mas vamos lá. Ia ter o show de Sandy Júnior. Aí eu não queria, mas fui nesse acampamento. Aí nesse acampamento... acontece aquilo que a gente chama de primeiro encontro, né, com Deus. Era uma dinâmica à noite, não me lembro da dinâmica, mas naquilo eu senti e tal. E eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu vou viver. E voltei renovada, né? Isso foi em outubro. E aí eu tinha 14 anos. Feriado de outubro. Sim. Logo depois eu tive cachumba. Uma coisa que ficava horrível. Inchado, né? Aí eu fiquei de cama. Só que porque eu tava de cachumba, meu pai começou aí, ficava na nossa casa cuidando de mim. E aquilo, tipo assim, alegrou minha mãe, né? Porque ele ia lá e ficava e tal. Quando foi no dia 1º de dezembro daquele mesmo ano, que era 2002, eu tava num clube com a minha tia estudando para provas finais da escola. Cheguei, abri, lembro direitinho, era livro de história. Aí eu tava num clube, chega uma ligação do clube, de tão pequeno que era assim, fala, olha, chamou minha tia. Aí minha tia volta e fala, o seu pai passou mal, bateu a cabeça, ele quer te ver. Meu pai tinha diabetes e tinha muita convulsão. Nossa. Bateu a cabeça, quer te ver. Quando ela fala isso, eu começo a chorar, eu falo, ele sabe que eu não gosto de ver. Quando ele tem convulsão, eu não gostava, eu assustava, né, de vê-lo. Ele ficava meio grogue, assim, até voltar, eu não gostava. E muitas vezes eu via ele tendo a convulsão, né. Aí lá, então liga para sua mãe lá para você falar. Aí minha mãe, ele bateu a cabeça e tal. Ele quer te ver. Naquele momento, a gente chegou no clube, foi embora. Naquele momento veio uma força em mim que eu falava assim, eu vou falar tudo pro meu pai. Tudo que ele me amargou, que ele tem que voltar para nossa casa, que isso. E fui com uma força. Eu falo, eu não vou ter medo de falar isso para ele, porque eu tinha, né, um receio de... Não tinha liberdade de falar essas coisas para ele. E naquela hora veio uma força que, sabe, eu vou chegar no hospital e falar, pai, a gente está esperando e tal. E aí eu fui para casa da minha avó. E quando eu cheguei na casa da minha avó, eu tive a notícia que meu pai já tinha falecido. Caramba. E, na verdade, ele já tinha falecido desde a ligação. Porque, né, eles não tinham... coragem de falar. Dizer, né? E aí, nisso, quando eu relato, né, mais detalhadamente esse testemunho, eu reforço muito o você dizer o seu sentimento, né? Para os seus pais, para os seus irmãos, quem tem irmãos, para a família. Porque, de verdade, foi uma força... que vai ver meu subconsciente, eu sabia, né? Você não vai fazer isso, então eu te dou. Mas por que eu não tinha coragem de falar pro meu pai? Só que eu queria a minha família de volta, sabe? Não era nada, ele podia falar... E é lindo que depois, o meu pai, como ele tinha a doença, né? Ele tinha médicos específicos. A minha mãe voltou em 2 deles depois, né? Porque cuida por muitos anos. Sim. Todos eles falavam para minha mãe que ele tinha muita vontade de voltar, ele só não tinha coragem. Caramba, que coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu também vivia, ele vivia, né? E o meu testemunho, quando eu recebo, né, mulheres que falam isso, por mais que não tenha sido eu que sofri isso como a esposa, eu sofri como filha e vi a esposa sofrendo. Né? Então eu falo para a mulher, não desista, né? Não abra mão. O povo falava com a minha mãe, arruma outro, né? É muito simples. Por quanto tempo que ela passou sem o seu pai? Se não me engano, acho que foram 3 anos, 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Uma coisa assim.
Então, quando você chega lá, ele já havia falecido. Já havia falecido. E aí? E aí, nessa hora, vem também a força daquele encontro de 1 mês e meio atrás. Sabe? De sustentar, de viver forte. Claro, não é porque a gente é cristão, que a gente crê, que a gente não chora, né? Que a gente não vive a dor. Mas eu, de alguma forma, eu senti uma paz, assim. E eu falo, meu pai voltou pra gente, né? Só que voltou de uma forma que Deus quis que ele voltasse, né? Livre da doença dele, né? Ele adquiriu, não sei se posso dizer assim, a diabetes quando ele estava no exército. Ele não nasceu diabético, né? Ele ficou diabético. Isso. E aí ele desenvolveu, né? Ele teve que sair. Então isso sempre foi a doença sempre foi uma revolta assim para ele, né? Porque a diabetes é difícil, mas se você come direitinho, se você toma insulina direitinho. Não come pizza de banana com canela. Né? E o meu pai passava horas sem comer. Meu pai era professor de educação física, então ele era muito dedicado. Até quem estudou lá no Santa Doroteia, em BH, até uma geração, 1 ano antes de mim, assim, depois, né? Tem muito carinho por ele até hoje, porque ele foi, sabe, o técnico, o professor que marcou muitas gerações. E você era boa na educação física? Eu era. Ah, era? Era. Jogava o quê? Eu joguei futebol. Que legal. Eu joguei vôlei e joguei basquete. Nossa, os 3, assim. Pela brasileira, seleção ou de Portugal? Não, nossa. Foi ruim. Foi ruim, foi? Deixa eu tomar uma água. Foi ruim, né? Aí você era melhor em quê? Nenhum, tô brincando. O futebol foi como eu me dediquei mais. Ah, foi? Mas assim, eu nunca fui boa de dribles. Entendi. Eu era boa zagueira, boa batedora de falta. Batedora de falta? Olha aí, Zulene, tá vendo aí? Mas driblar... Quem te vê, né? Eu ficava com medo, sabe? Você não conseguia driblar. Então eu era boa de, tipo assim, lançar a bola pra você, eu era boa, essas coisas assim, Que legal, que bom. E aí seu pai era muito conhecido? Muito, e até hoje, muitos alunos têm esse carinho por ele, né? Então, o meu testemunho, eu não tive aquela fase de droga, sim. né? Eu tive uma fase, sim, que eu saía bastante, ia pra balada, né? Pra boate, que a gente entrega a idade quando fala boate, né? Night. Tem outro nome mais antigo ainda. Como que chamava? Danceteria não, era discoteca. Discoteca. Boate já é uma geração depois, né? E aí eu tive uma época que eu chegava em casa cedo, cedo, trocava de roupa e ia pra missa pra ser acólita. Era acólita. Bem assim, sabe? Nunca fui de beber, nunca fiquei bêbada, assim, então eu nunca tive aquele testemunho de tipo, eu era assim e fiquei assim. Então sempre o meu testemunho foi permeado nessa perda, nessa dor da minha mãe, que se tornou a minha dor, né? Verdade. E eu vejo um casamento que está se acabando, ou assim, dói em mim. Sim. Porque eu sei que a mulher sofre, eu sei que o homem sofre. E muitos homens, a gente fala mais de homens, mas mulheres também fazem isso, mas na maioria a gente concorda que são homens que fazem, né? Sim. Eles vivem uma ilusão, né? De tipo, cansei, ela me amola demais, eu preciso recomeçar. E acha que é isso que vai trazer um vazio, em vez de sentar, vamos tentar aqui recomeçar. Isso aqui me incomoda, isso aqui não tá legal. Vamos tentar, né? E aí não, acha que cansei. Né? Esses dias eu recebi lá no Instagram, a moça falando, minha cunhada separou do meu irmão por uma suposta traição. Meu irmão, suposta. Eu falei, vamos sentar primeiro, colocar os pingos nos is e depois faz isso. Então, assim, o povo é um descarte, né, do negócio. Isso é uma tristeza. Então, você, como filha única, perde ali o seu pai na adolescência, mas isso faz com que você fortifique a sua caminhada lá no grupo de oração, ou o vazio gerou uma certa revolta e tudo. E com a sua mãe, como foi conviver só você e ela ali e tudo, né? Eu nunca me revoltei, em momento algum, hora nenhuma. E pelo contrário, eu me apeguei mais a Deus, né? Quando eu falo isso de sair, eu tô falando lá de 18, 19 anos, sabe? Lá na frente. Que logo depois cai minha ficha também e fala, pra que isso, né? E comigo e com a minha mãe foi uma forma de
recomeçar, Sim. Eu sou muito hoje, né? Pro meu lar, eu tenho que trazer uma limitação, porque eu consigo fazer tudo, não me achando. Mas eu tive que, com a minha mãe, aprender a trocar a lâmpada, eu tive com a minha mãe aprender a cuidar do carro. Nossa. Né? Então aqui... Colocar água num garrafão. Exatamente. Mas hoje ela não fez isso porque estava operada, né? Outra história de novo. Outra história. Então a gente teve que aprender. E eu lembro que meu pai tinha um carro e minha mãe tinha outro. Sim. Eu tinha 14 anos. E aí, por um tempo, a minha mãe mantém os 2 carros. Sabe por quê? Porque ela ia esperar eu fazer 18 anos para eu já ficar com um. Ah, entendi. Aí, até que alguém fala, o carro só vai desvalorizar. É. Então, assim, sabe, essas coisas, a gente ficou um tempo com os 2, aí ela cada dia ia trabalhar com um para não estragar, né? E aí alguém tem que dar o toque. Então foram coisas que a gente teve que talvez se meu pai tivesse, ele falava, vocês estão ficando doidos? Por que 2? Assim, são 4 anos. Imagina o quanto que um carro desvaloriza em 4 anos, né? Aí ela vai, vende os 2, compra um melhor para ela, né? Então foram coisas que iam acontecendo que a gente teve que aprender a lidar com isso. E eu me senti também numa responsabilidade muito grande de cuidar dela. Sim. Né? De ser a força dela, assim, de cuidar mesmo, né? De ela estar desamparada, eu vou ter que ser essa força. Mas toda essa caminhada, toda essa preparação, né? Deus foi preparando. A saída dele de casa foi um preparo para nós. Se ele não tivesse saído, talvez eu não tinha ido para a igreja. Né? Então, quando a gente vive a dor, a gente não enxerga lá na frente, né? E não tem como, e nem não, ele está saindo hoje porque, né, daqui 3 anos ele vai falecer, então a gente está preparando. Não, nunca a gente ia imaginar. No grupo da igreja você fazia o quê? Nessa época em si eu não fazia nada do meu pai. Depois eu fiz a crisma logo no ano seguinte. Tá. E aí eu sirvo nesse mesmo acampamento, mas assim, nada que era frequente, né, no começo. Aí, na frente, eu viro coordenadora de perseverança, que é entre a primeira Eucaristia e a crisma. Né? Virei mais na frente. Mas sempre estava na igreja, não como coordenação, mas participando muito, né? E aí, depois, mais na frente, já atrelando a minha vida profissional... Sim, você fez a faculdade de publicidade. Publicidade. Lá em BH. Lá em BH. Aí, a paróquia que eu pertencia nessa época... era uma referência muito grande de produção de audiovisual. Olha né? que legal. O padre investia e apoiava. Aí eu começo a fazer estágio nessa paróquia, né? Com o padre, com o programa e tal. Então, o tempo inteiro da minha vida profissional eu estou atrelada à evangelização. Nunca... Que massa, hein? Eu já trabalhei em loja de sapato antes, mas aquela coisa para você ganhar seu dinheirinho. Nossa, subir e descer a escada com 10 caixas de sapato assim. Isso. E o cara dizia, muito obrigado, moça. E olha, tô eu dando volto só amanhã. Uma olhadinha. Só uma olhadinha. Eu também tô te olhando. Mas sabe o que é pior que isso também que eu fiz? Trabalhar em festa infantil. É pior? É pior. Porque o salgadinho passa, você não pode pegar. Ai, que terrível. Nossa. Meu Deus do céu. Aí fazia o que na festa infantil? Ajudava a monitorar a criança no brinquedo, né? Moleque, não faz isso, né? E aí eu trabalhava 4 horas, eu ganhava R$20. Nossa Senhora. Aí teve uma vez que eu fui na festa na casa da pessoa. Tipo, não foi no buffet, ele contratou a equipe. E aí eu tive que ir embora à noite num carro do moço que era cozinheiro, o carro velhinho, assim. E aí ele me deixa na porta da minha casa. Quando a minha mãe viu, assim, me falou, minha filha. Não, porque era uma pessoa que eu não conhecia. Um carro, né, totalmente inseguro. Ela, minha filha... minha mãe devia falar assim, eu te dou R$20, né? Mas isso é muito importante, sabe? Assim, pra nós, da assim, vida, os vale perrengues e, tipo, eu tô lutando pelo que é meu. Isso. Independente de ser os R$20, né? Mas eram horas. Então, assim, foram as 2 coisas que eu trabalhei. A loja de Você era boa vendendo sapato, não? Eu era boa. Só que, o que aconteceu? No meio do processo, eu era aquelas... temporada de Natal. Sim, é Natal. E eu tinha entendido que eu ganhava um X mais a comissão. Sim. E lá, sei lá, eu com 15 dias eu descobri que era só a comissão. E era muito baixa. Muito baixa. E o horário de shopping é grande, né? Em Natal você tinha que trabalhar mais. Aí eu fui lá no gerente e falei, peraí, eu entendi errado? Eu falei, não,
eu não mereço isso aqui não, filho. Desculpa, eu tô indo, porque era uma exploração muito mesmo, trabalho. sabe? Era uma exploração. E é o que a gente estava falando ali hoje. A gente tem que valorizar o que a gente faz. Né? Eu sei que muitas vezes a gente precisa. Só que se a gente sujeitar tudo, a gente nunca vai dar o valor que a gente precisa, né? Então, mas você pode ser efetivado depois e tal. Mas eu falei, mas na hora que é para você me conquistar, você tá desse jeito, né? Então, imagina depois, né? Aí foi isso. Então, Aí com que idade você entrou na faculdade? 18 mesmo? 18 anos. Aí faz o quê? 5 anos? Faculdade? 4. Isso. Você conhece o Felipe depois da faculdade só? No último ano da faculdade. No último ano? Mas ele também era na faculdade ou você conhece ele fora? Eu conheço ele fora. Ele mora em São Paulo, eu moro em BH, né? Ele mora em Cachoeira Paulista. Que coisa. E aí a história com o Felipe, quando ele tiver a oportunidade de estar aqui, ele conta a versão dele, né? Mas, resumindo, ele tinha um amigo que gostava muito de mim. Só para dizer, o Felipe é do Café, Bolo e Teologia. Café, Bolo e... Café, Bolinho, Teologia. Café, Bolo e Teologia, que é um professor, tá? Que é filho do Dunga da Canção Nova. Isso. Ela é nora do Dunga. Isso. Eu sou filho, né? Casada com filho. Inclusive, ela é mãe dos netos do Dunga. Isso, as netas. As netas do Dunga. E sou nora da esposa dele. Nossa, também. Isso é maravilhoso também. Isso. E cunhada das filhas dele. Do Dunga, da Canção Nova, entendeu? Então, assim, isso é... que era da Canção Nova. Não, mas não é. Era, mas né? Assim, o Dunga, não é o técnico. Não é o técnico. Muita gente já dizia isso, o técnico. E nem o 7 anão, né? O 7º anão. E nem o 7... Imagina, se juntar os 7 anão, dá o tamanho do Dunga mesmo. Mas, a Cécio Portugal é casada com o Felipe, que é filho do Dunga, e pronto, tá tudo certo. E a Helena e a Tereza são maravilhosas e muito bom. E estamos na casa dela, inclusive, né? A gente... Um cenário bacana, né? A Zulene disse que foi o melhor cenário. Não desmerecendo os outros, não é isso. Mas assim, esse aqui ficou diferente, né? Ajudou, né? Tem um... Como é o nome disso aqui? Biombo. Um biombo. Nova York, né? Vai ter pode anotar aí, Santo Flor ao vivo em Nova York. Oh, que bacana, hein? Com a produtora Cécio Portugal. Isso aí, ó. Perfeito. Perfeito, hein? E nós vamos E a assessora Zulene. Olha ele. Nossa, que terrível. É homem, nossa, ela tá vermelha de raiva ali. Assessora, por favor, água. Já terminou ela aqui a minha. Marília. É Marília mesmo? Não, sei lá, melhor que não seja, né? Pra não... Brincadeira. Então, no final da faculdade? Isso. E aí... Você continua no grupo, publicidade, fazendo faculdade, continua engajada. Isso, Aí, antes de eu conhecer o Felipe, aquela vidinha de balada lá que eu tava falando, 9 meses antes de eu conhecê-lo, foi quando eu falei, calma aí, isso aqui não é acesse, isso aqui não preenche acesse. Uhum. E eu gosto de falar isso, por quê? Porque simplesmente eu deitei uma noite, acordei e Deus falou, isso aí não é o que você está buscando. Você vai lá, tenta conhecer alguém, tenta fingir que você está super feliz, dançando, etc. Não que você não possa dançar, né? Não que você não possa... Mas eu buscava com o intuito de me preencher. E aí, eu fiz o propósito. Eu falei assim, agora eu só vou sair, só vou conhecer, estar junto do menino que vai ser para eu namorar e casar. E aí, as meninas, né, que são da igreja, elas... Quando vê um menino que né, elas já ficam, é ele, né? Então a gente fica nessa ilusão. Na minha paróquia mesmo não tinha nenhum que nossa, esse aqui, sabe, aquela paixãozinha platônica, não tinha nada. E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu que eu vi o Felipe, mas é como se, acho que um amigo dele viu meu nome subindo nos créditos de um programa que eu editei. Tá. Eu editava e às vezes eu aparecia. E aí esse amigo entra em contato comigo, começa a conversar comigo, ele é interessado. E depois eu vi um programa da Terra Santa que o Felipe estava e esse amigo estava. Enfim, aí eu linko esse amigo com o Felipe. Confusão assim. O amigo também era da Canção Nova? Não. Não era? Ele fez uma peregrinação com o Felipe para a Terra Santa. Tá, beleza. Na Terra Santa, o Felipe, ele foi em 2009, ele tem esse encontro com Deus também. Assim, porque é o que a gente estava falando, né? O fato dele crescer dentro de uma comunidade, para ele é normal. Então,
né, Deus também teve que trabalhar nele ali. Né? Ele sempre estudou, mas não tinha tido aquela experiência. Aí ali ele começa a ter opa, peraí. E aí a gente foi conversando, eu trabalhava em BH com um cara que era baterista da banda Canção Nova, quando teve a banda Canção Nova, há muitos anos atrás. Então, assim, ele conhecia o Felipe. Inclusive, ele salvou o Felipe uma vez que ele quase afogou. Foi, nossa. Sabe quando a criança cai na piscina e ninguém vê? Aí ele que salvou. Eu falei, você salvou minha família, né? E a gente começa a conversar, MSN, na época, Orkut. Nossa, não se entrega fácil assim, não. MSN, Orkut. MSN, Orkut. Meu Deus, como o tempo passa. Aí ele conversava comigo e com outra, tá? Vou falar. Caramba! Porque ele tava... Ele pensou que você era de Portugal, eu acho. Foi. Eu acho que foi isso, coitado. não julga também, né? Mas... Eu acho que, não, essa daqui é estrangeira, essa aqui é brasileira, né? Aí eu posso ter uma aqui e uma lá, né? Ele deve não, tipo assim... A tentativa, né? A estrangeira é só a distância e a outra é presencial, né? Não, mas não é que ele foi errado, é porque ele estava conhecendo a menina. Sim, eu entrei na história. É verdade. Aí, a culpa realmente foi sua mesmo. Eu que avacalhei a história dele com a menina, né? E aí ele, né, vai caminhando. E é normal de acontecer. Namoro é tempo pra isso, né? Ele não estava namorando ninguém, na verdade. Ele estava conversando. Né? Então, conversa. Essa aqui é mais legal, né? Enfim, não tô... Pelo amor de Deus, não vai pensar errado no meu marido, não, viu, gente? Mas aí a gente começa a conversar, e conversa todos os dias, até sei lá que horas da madrugada, fica conversando, até o dia que a gente se encontra, né? Primeira vez pessoalmente, depois que começou a rolar a conversa. Por favor, uma trilha de piano aí, por favor, para ajudar esse momento. Sim, é você. Porque eu já tinha conhecido ele pessoalmente, mas como amiga, né? Sim. E aí depois a gente conversa e tal. E aí eu tava em Cachoeira Paulista. Tá. Aí para algum acampamento, alguma coisa? Acho que sim, mas na verdade fui para encontrá-lo, né? Nessa intenção. E aí ele vira para mim e fala, ele estava ensaiando, que ele tinha a banda. Ele falou: olha, eu vou para minha casa, depois a gente se encontra. Quando chega uma mensagem para mim, SMS, ele fala: olha, a chave da minha casa quebrou. Tipo, quando ele foi abrir, quebrou. Eu não vou poder sair daqui. Mas se você quiser, eu te busco para vir aqui. Então você pensa assim, é que eu não tinha maldade. Mas se alguém tivesse maldade, ia interpretar isso de uma forma muito errada, né? Sim. E realmente foi o que aconteceu, sabe? A chave quebrou, ele tinha que só esperar o pai e a mãe chegarem para a casa não ficar aberta. E aí, enquanto eu estava na casa, ele me deu um copo de suco de uva, né, na cozinha. E ali foi onde aconteceu o primeiro beijo, né, do casal. Só. E aí logo os pais dele chegaram. Eu super tímida, os pais entraram por uma porta, eu saí pela outra. Porque eu, né, sem graça, até então eu não era namorada dele, esperava me tornar, né? Mas... E aí a gente foi se conhecendo. Aí depois ele começou a ir para BH, então ele ia para BH uma semana, eu ia para outra. E aí ia intercalando, né? Horas e horas de viagem. Um ônibus que parava em toda Não era de avião toda a vida? Não, nunca fui de avião ver o Felipe. Sempre de ônibus. E é ônibus que para de cidade em cidade, entra gente, desce gente. Mas era leve, sabe? Era uma coisa... Teve uma vez que ele sabe disso, que ele chegou muito mal vestido. Ele desce do ônibus. Aí na hora que ele foi andando na minha frente, assim, né, da rodoviária, eu falei: meu Deus, o que eu tô fazendo com esse menino? Eu falei. E ele sabe, eu não escondo essa história dele hoje, não. Na época, obviamente, eu não falei. Sim. Mas ver aquele arrependimento, assim, sabe? Só que isso é coisa que a gente ajeita, né? Não que ele seja o mais elegante. Hoje ele ainda, né, pra ir no programa, ele bota uma camisa social e tal. Mas a gente vai ajeitando. E aí foi, né? Fomos caminhando, a gente namorou um tempo, a gente ficou noivo. E nos casamos, né? Você vai de Belo Horizonte para morar na Canção Nova? Morar em Cachoeira Paulista, morar em né? Cachoeira. Que é a cidade que fica a partir do momento em que você casa? Não, eu fui antes, tem esse detalhe. Por quê? Lá na paróquia que eu trabalhava em BH, eu era produtora, editora, aí o padre fala: vamos fazer um programa para você. Aí eu fiz um programa que chamava de Calça Jeans, que eu filmava jovens na rotina deles, da igreja, do trabalho e tal.
Aí eu vou para Canção Nova depois que eles assistem esse meu material. Aí eles fizeram o convite para eu trabalhar lá. Não sei se eu posso dizer que é um convite ou uma proposta, não sei. E aí eu uni o útil ao agradável, né? O Felipe lá e o trabalho. Eu costumo dizer que eu acho que eu não iria só pelo trabalho, nem iria só pelo Felipe. Sim. Acho, né? Pode ser que... E aí eu vou e moro sozinha numa casinha muito quente. E aí é um momento bacana da minha vida que é onde eu tenho aquela ruptura com a minha mãe. Sim. Que, né, todo aquele carinho, aquela coisa, de repente... Só que foi muito louco porque ela vai comigo para mudança, ela me ajuda comprar as coisas que precisava e tal. Fica uns dias comigo e de repente que ela vai embora. Aí nessa primeira noite, meu Deus do céu, eu só chorava. Eu falava, o que eu tô fazendo? Né? Aí eu lembrei que podia parecer barato e eu estava sozinha, sabe? Sim. Então, assim, uns detalhes que no fervo do negócio, na emoção do negócio, e eu tinha pânico, até hoje eu não gosto, mas na hora que, sabe, foi assimilando, minha mãe vai ficar lá só, por que eu vou ficar sozinha aqui e ela sozinha lá, sabe? Eu tentava entender a burrice que eu tinha feito. Assim, pra mim, naquele momento, eu tinha feito uma burrice. Ele que vai lá me ver, né? Mas, assim, é um dia de choro que vem sustentado pelo sonho, né? O sonho de trabalhar numa TV grande, o sonho de ter o meu namorado por perto. E você tinha noção ali, você sendo da igreja, tinha noção ali, tipo assim, de namorar o filho do Dunga, que 80% dos católicos do Brasil conhecia, né? Apesar de, às vezes, aparentemente, ele não se arrumar, brincadeira. Ele era muito largado mesmo. Nossa. Quando ele vier aqui, eu vou pedir para ele vir com a foto dele de cachorro, segurando um cachorro quente, que tem uma foto que é horrível, e você vai entender o que eu tô te falando. Largadão, Largadão. O Felipe tinha cabelão comprido. Nossa. Fazia coque, mas eu não conhecia ele nessa época. Mas vejo fotos e, graças a Deus, eu falo, ainda bem que eu te conheci depois, porque não teria... Não teria dado certo. E eu tinha a dimensão, mas eu gosto de falar assim, né? Porque às vezes as pessoas falam... pode ser um interesse, né? Tipo, nossa, vou namorar o filho do Dunga. Mas quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro que em BH era um lugar que tinha muita gente da música. Eros, Celina, o Léo da Dominus. Deixa eu pensar quem mais. O Padre Fábio ficava em BH, era muito comum para nós. E a ligação que o meu pároco tinha com eles era muito forte, então era muito comum isso para mim, sabe? Não era Eros. Eu já fui na casa, né, deles, eu dava aula de inglês para Kiara, filha do Eros, era muito comum. Então o Dunga era mais um do círculo para mim comum, não que eu tivesse contato com ele. Mas não, eu sabia da dimensão dele, né, e tal, mas era como se fosse um outro amigo, igual eles eram, né? E eu me lembro que até achei engraçado que a primeira vez que eu saí de carro com o Dunga e o Felipe... que eu ia perguntar. A primeira vez, assim, de um contato próximo. Não, né? A primeira vez que me apresentaram junto com o Felipe foi uma amiga lá de BH, Zuleika, espalhafatosa. Aí ela aqui, ó, vem cá. Nossa! E você sabia quem era o Dunga, né? Sabia. Claro. Mas ela já me apresenta junto com o Felipe, entendeu? Tipo assim, é ela aqui, ó. Toda sem graça. Mas, assim, depois que a gente começa a conviver, a primeira vez que a gente vai dar um passeio, que a gente foi ao shopping... Ele colocou Beatles no carro. Nossa, que da hora. Aí eu ficava... Ele só não escuta as músicas dele? Sabe, assim, na minha cabeça? Tipo, o Dunga se escutar o dia inteiro. Que terrível. E a gente tem essa concepção, assim, não porque é o Dunga, mas, assim, você acha que o Sandy Júnior vai escutar o Sandy Júnior o dia inteiro, né? Uma Dunga, coisa assim. Meu lugar é o céu. Vamos lá, Zé. Pare. O cara não aguenta nem cantar, vai no show. Imagina ouvir dentro do carro, né? Então, foi a primeira coisa, assim. Eu falei, e até de não escutar música só religiosa, né? Eu ficava, e tal... Mas, assim, a nossa ligação sempre foi muito boa, né? De alguma forma, eles viram o quanto eu fiz bem ao Felipe, né? Todo mundo sonha, né? Eu sonho desde já para minhas filhas que, se a vocação delas for o matrimônio, que sejam pessoas boas para elas, né? Homens bons, ainda brinco com elas. Minha filha, a gente tem que rezar desde já. Aí a Tereza falou, mamãe, mas desde já? Eu falei, porque se ele for mais ou menos da sua mesma idade, ele já nasceu, ele já tem a família dele. Então a gente já vai pedir para Deus cuidar dele. E ela não me questionou, ela, tipo assim... E realmente é isso, né? Então a gente quer o melhor. Não, e eu sou o melhor, né? Brincadeira, Você
construiu na sua mente que você ia encontrar o filho do Dunga, ia namorar e, tipo assim, dentro da Canção Nova, 24 horas escutando o Padre Jonas, e seria o cara extremamente convertido de Deus? Ou a primeira vez que você viu assim, você tá, rapaz, eu acho que não é tanto assim, né? Na primeira vez não, mas no passar dos dias eu vi que não era nada, não que eu imaginasse que ele fosse claro. Né, o que estivesse lá orando na frente do palco o tempo inteiro. Sim. Mas, de fato, eu falo sem medo nos meus vídeos, nas minhas lives, que eu resgatei o Felipe, né, nesse sentido, não que ele fosse perdido. Mas a gente brinca que se fosse um pouquinho depois, ele estava lá na praia hoje fazendo anelzinho, colarzinho, riponga. Sabe, assim, era um pouquinho que eu demorasse, sim, o Felipe ia desistir. Então ele vai vendo, e ele brinca, né, que na época que a gente começa a namorar, ele fala, você era famosa. Que em BH eu pregava muito para jovem, castidade, ia em retiros, eu tinha um programa na rádio lá. Sim. Que era de humor, né? Então, a primeira vez que ele vai em BH, eu fico 2 horas na rádio, ele em casa com a minha mãe, entendeu? Então, ele que me acompanhava. E aí Deus vai moldando, vai trabalhando o Felipe, né? E o Felipe hoje tem um trabalho maravilhoso, que ele vai lapidando, vai crescendo, e ele também não se vê, né, fazendo outra coisa. Ele fala, Deus não me trouxe até aqui para ele falar, meu filho, agora sim, deixa seus livros aí de lado, né, vai fazer outra coisa. Não que outro trabalho não seja digno, pelo contrário, mas é a missão dele, é a vocação dele, né, esses estudos. O Felipe explica um negócio, eu te dou minha palavra, não consigo acompanhar o raciocínio, porque é um nível de inteligência muito acima. Eu edito vídeos dele, no final... Sim, o que é que ele falou mesmo? É tipo isso, sabe? Eu não consigo. E existe um público que acompanha o raciocínio, admira, aplaude e quer mais, né? Então, Deus tem a missão para ele, né? Como que era, por exemplo? Porque, assim, vocês chegam... Praticamente, o Felipe ele foi um dos primeiros a entrar na Canção Nova como criança, né? Uhum. Filhos de alguém de lá. Então, vocês participaram da geração dos primeiros casamentos. Nossa, olha o trovão, ó, tá vendo? Falou em casamento, o trovão. Né? Não, você não é o trovão, não estou falando nisso, não, meu amor. Não tem nada a ver. Mas vamos lá. Vocês participaram praticamente da primeira geração de casamento de filhos de membros da comunidade Canção Nova. Sim. Né? E, assim, os membros da comunidade recebiam ali, até hoje recebem uma côngrua para poder sustentar toda a família. E os filhos foram crescendo. E como foi preparativo para casamento, por exemplo? Porque talvez você não trabalhava lá dentro ali da Canção Nova, não sei se o Felipe trabalhava, mas como que foi? Normal, como toda a família, ou por ser assim dentro da comunidade? Tipo, vamos lá, quem vai dar uma geladeira? Quem vai dar... Tipo assim, a providência que até então o Dunga e a Neia da Canção Nova vivia, respingou em vocês... sem vocês serem membros da comunidade diretamente ligados, assim? É isso que eu quero perguntar. Sim. É sim e não, né? Sim e não, vamos dizer. E eu gosto de deixar isso claro, né? Porque muitas vezes eu tive cobranças de coisas que eu fazia, passeios, viagens, que a pessoa falava, eu que pago o seu salário. Né? Porque eu trabalhava lá dentro. Eu falava, peraí, o meu salário é meu salário. Uhum. E eu fiz já muito freelance, né? Você sabe, nessa área a gente faz muita coisa. Então, tinha época que eu dormia 3 horas da manhã editando casamento, né? E tinha que ouvir umas coisas dessas. Então, a pessoa assimilava que você tá lá dentro, você vivia da doação dele, sim, né? Eu e o Felipe, a gente tinha o trabalho, sim, né? E aí, quando a gente foi casar, minha mãe ajuda um pouco na questão de festa e tudo mais. O pai dele ajuda um pouco. A gente faz uma grande festa que eu até brinco que se eu fosse fazer hoje eu faria muito menor, né? Porque na época era o primeiro, né? O filho do Dunga vai casar, então sei lá, foi se empolgando e, né? Convida todo mundo. E no meu casamento tinha muita gente que eu não fazia ideia quem era, assim, sabe? Porque nossa, era a festa do Dunga, né? Tipo, desculpa, você não quis dizer isso, mas é tipo importante. Isso. Não, mas assim... Eu não sabia nem quem era.
Não sabia, não, tô falando de verdade, eu não sabia. E lógico, o Felipe também tinha convidados da minha família, ou meus amigos, talvez ele não conhecesse, mas assim, sei lá, 80%, 90% eram os convidados ali, né, desse círculo deles. Não, vamos pôr 80% deles, 10% um comum entre nós dois e 10% era meu, sabe? Assim, entendi. mas foi muito alegre, foi uma festa maravilhosa, todo mundo falava, né? Assim, não falava de, que festão, mas da alegria, né? Da emoção. Tinha cantores católicos lá? Tinha, Nossa, tinha. A Adriana cantou. Que você nem conhecia, né? Era como se fosse o casamento do Dunga, né? Adriana! Não. Quem mais que foi lá? Adriana. Não, mas elas foram porque eu chamei. Sim. Aí a Adriana, a Eliana... Que legal. E aí os meninos, né? O Felipe tinha a banda Conexa na época, os meninos foram os instrumentistas. Nossa, né? Que legal. E foi engraçado porque na época... Eu vi uma coreografia. Tinha. Eu vi uma coreografia, o Gabriel me mostrou. Foi no casamento deles, será? Foi. Não foi? Foi. Que era uma música louca. Eles fizeram, isso foi uma grande surpresa pra mim, eu amei. Qual que era a música? Eram várias músicas compiladas, assim. Mas era tipo o quê? Eu não lembro. Tinha Michael Jackson, tinha Sandy Júnior, porque ele sabia que eu gostava de Sandy Júnior. Que legal, Mas foi muito legal. E eu não desconfiei de nada disso, sabe? Assim, aquelas danças que o noivo faz. No meu canal tem essa dança. Tem essa dança lá? Chama meu marido. Não sei. Mas tem lá. Dança do meu marido dançou, sei lá. Algo desse tipo. E aí, um negócio que você falou, né, dos primeiros a casarem, a filha do Laércio, ela casou primeiro, né, eu acho. Eu nem a conheci, porque eu acho que quando eu cheguei ela já tinha ido embora. Conheci assim, né, de conviver, né. E aí, quando a gente marca o meu casamento, a gente marca às 7 da noite. Não esqueça disso, porque a Néia falou assim, a gente tem que marcar no horário cedo por causa do padre Jonas. Padre Jonas. Aí eu falei, tá bom, né? A Néia tá pedindo. E o nosso casamento era missa, não era só a cerimônia, né? Ela fazia questão que fosse missa. E eu não tive objeção, né? No meio do meu casamento... Aí quem celebra o meu casamento é o padre Alexandre, que é o padre que eu trabalhava com ele. Entendi. Né? Porque ele era um paizão para mim, ele celebra. Tinha outros padres, tinha uns que eram seminaristas, que hoje já são padres. No meio do casamento, sem brincadeira, eu não esqueço, no meio do casamento Padre Jonas não veio não, sabe, assim, eu não... Poderia ter sido as 9. Eu fui no meio do casamento, todo mundo correndo, porque foi uma sexta-feira, né, todo mundo correndo, no meio do negócio, mas assim, no começar do negócio, sabe, eu nem percebi que ele não... Aí, quando tá lá falando, a gente vai observando, né, não tá aqui. Mas a Luzia foi, né? E ela foi representando ele e tudo mais. Mas eu falei, padre, podia ter sido às 9, cara. Mas foi maravilhoso. O pessoal conta que, principalmente os primeiros que nasceram, que o padre Jonas viu crescer, como o Felipe, o Gabriel, o Nelson e tal, realmente ele tratava como neto, sabia os nomes e perguntava como estava. Isso você presenciou alguma coisa parecida assim? O Felipe... Ele vai te falar que, se você tocar nesse ponto com ele, uma das maiores dores dele foi nesse final de vida, esses últimos anos do padre, ele não poder chegar perto dele. Entendi. Ele fala, eu sentava no colo dele, eu brincava com ele, ele né, tipo, pega a criança no colo. É um avôzão mesmo, né? Jogava futebol, fazia, né, ele fala de um gol que o padre fez. Quando invadem a Canção Nova, né, a Canção Nova teve uma tentativa de assalto, né? O Felipe tá dentro da casa. Sabe? O Felipe, quando eu comecei a namorar com ele tinha esse trauma até hoje. O Felipe dormiu com um facão debaixo do travesseiro, com medo desse episódio. Então, uma das dores dele era isso, né? Eu tive a oportunidade de ir 2 natais na casa do padre. Né? O Dunga sempre tinha esse costume de ir no Natal, a gente ia à missa lá, passava na casa do padre para dar um abraço. O Felipe ia porque eu falava. Porque ele falava, não quero ir lá para, sabe, assim, o abraço que eu não vou conversar, é calculado. Ele tem isso muito, né? Mas, por um lado, eu fico feliz que ele guarda essas lembranças com muito carinho, né? Sim. E é uma geração que, a partir do momento que esse homem virar santo, que a gente crê nisso,
ninguém viveu o que eles viveram. É verdade. Ninguém tem essa experiência. Assim, né, de conviver como viviam com Dom Bosco, né? Aquelas crianças viviam com Dom Bosco e tudo mais. Eles vão guardar isso pro resto da vida deles, né? Que da hora, né? Isso então, é, como você fala, inenarrável. Inenarrável. Né? Inenarrável. Não, Mas acesse casa e aí vocês, como casados, vocês passaram quanto tempo na Canção Nova? 8 anos. 8 anos. Morando lá, mas não eram membros, eram funcionários, a gente morava colaboradores. Na cidade, né? Nunca moramos na Canção Nova. Na Canção Nova. E não eram membros também da Canção Nova. Nunca foram, né? A gente era funcionário. Mas respirava aquilo 24 horas, não tinha jeito, né? Trabalhava lá. Mas você sabe que é difícil, porque como eu trabalhava todos os dias, no final de semana você queria um respiro, né? Então, a partir do momento que eu moro lá, eu passo a quase não frequentar o acampamento, né? Era um acampamento. Você era produtora do PHN, o maior tempo foi sendo produtora do PHN e de outros programas. Sim. Eu fui do PHN, depois eu fui para os shows, que era a transmissão do show, né? Tem uma equipe por trás daquilo, que recebe a banda e tudo mais. Aí depois eu vou para a edição, aí eu edito grandes documentários do 80 anos do Padre Jonas. Para mim, da mesma forma que tem esse negócio do Felipe conviver com ele, 80 anos, nossa, eu escutei coisas que ninguém escutou porque eu decupava, entendeu? Então, assim, há coisas, isso aqui não pode ir pro ar, isso aqui não existe um mistério, né? Mas é um que é bem longo, né? Muito longo. 3 horas, né? Eu acho. Por aí, 3 a 4 horas. Caramba, quanto tempo foi para fazer? Um ano? Um ano nesse setor ali. A gente ia montando, aí escutava, aí juntava uma frase com a outra, né? Aí tinha a trilha sonora, tinha a equipe de arte gráfica, né? Eu tenho, depois eu vou até procurar, porque existiam frases que entravam animadas, frases do padre, que a gente levou para ele mesmo escrever. Que da hora. E a equipe gráfica vai, escaneia isso e anima isso. E anima. Aí no final a menina falou, fica com um papelzinho para você, né? Uma das frases dele eu fiquei com ela para mim. E foi maravilhoso, assim, para mim, de todos, se falar, qual que mais te marcou? 80 anos do padre. Um ano para fazer um documentário. Um ano. Caramba. Eu fazia, a Deia estava nesse documentário no começo, era uma equipe muito grande. Aí tinha um menino do áudio que ele tem um infarto, falece no meio, sabe? Caramba! Foi bem, um processo bem vivido, vamos dizer assim, desse documentário, sabe? A gente abraçou mesmo coisa boa. A causa, assim. E o resultado agora um documento mesmo dele, né? Uma biografia, de ver padres que entraram com ele nos Salesianos falando, as irmãs falando. E é bonitinho que tem uma irmã dele que ela conta que ele vai pro seminário e ele dá um beijinho nela no berço, que ela era pequenininha, né? Ele era o mais velho. Tipo assim, como se ele pedisse permissão a ela, né? Mas bebezinha. E no velório dele, eu estava do lado dela e escutei ela contando a mesma história para uma outra pessoa. Entendi. Então é algo que, assim, é o que marcou ela, né? Sim. Ela se sente lisonjeada de ser a nenenzinha do berço, que ele vai e beija e pede a permissão, né, para ir pro seminário, que ele foi novinho, né? Que lindo, cara. Então, quando no caso acontece da decisão de vocês virem aqui para Pindamonhangaba, para Pinda, né? Como fica mais fácil. Pindamonhangaba. Raul Gil, né? Zulene, nossa, você acredita que a Zulene chegou, a gente entrando aqui na cidade, ela disse, até que enfim eu conheci a cidade do Raul Gil. É famosa. E eu, quando criança, jamais imaginava que ia casar com um menino daqui, né? Quem nasce em Pindamonhangaba é o quê? Pindense, eu acho. Só isso? Nome bem grande. Pindense. Pindense. Não é Pindamonganhabense, não? Não, acho que é Pindense mesmo. Tem um café Pindense. Né? Então é isso mesmo. É. Propaganda do café Pindense. Eles ajudam, eles mandam o Felipe às vezes. Manda um cafezinho aí. Agora me diz uma coisa. Então, quando vocês decidem e o Dunga passa para essa etapa, vocês vêm no mesmo tempo que eles vêm também para cá? A gente veio antes, na verdade, antes? Um pouquinho antes, né? Mas foi uma loucura, assim, a gente estava em casa, acontece todo o processo do Dunga com a Canção Nova, né? E aí o Felipe fala, olha, o meu pai falou pra gente ir pra Pinda. Pinda, Felipe, o que eu vou fazer em Pinda, Felipe? Se a gente for sair daqui um dia, nós vamos pra Belo Horizonte, que é onde está minha família, minhas avós, minhas tias. Não, eu fiquei brava com ele, sabe? Eu lembro direitinho, no quintal, assim, você tá ficando louco? E eu falei, não, e a Tereza tá terminando a escolinha, deixa ela terminar, agora tem... Aí tá.
Isso foi, tipo, janeiro. Aí um dia no trabalho, tinha concluído minhas tarefas e fiquei... BH, o custo de vida é alto, né? Fiquei pensando, calculando. Vou dar uma olhada. Aí comecei a olhar a casa em Pindamonhangaba. Falei, Aí despertou e tal. Falei, vamos ver. Só que aí logo depois veio a pandemia. Sim. E aí a gente adormece um pouco a ideia. E um dia eu ligo para um cara aqui, um corretor, e falo, eu queria ver casa em Pindamonhangaba. Eu queria apartamento, né? Aqui não tem muito prédio na cidade. Sim, dá para ver, né? Aí a gente veio, era um feriado em Cachoeira, a gente veio para cá. E começamos. Aí aquele negócio começou a, sabe, assim, incomodar, de querer vir mesmo, né? É uma cidade maior, de uma estrutura maior, né? Um hospital, né, aqui do lado. Lá em Cachoeira a gente tinha que ir para a cidade vizinha. As minhas filhas nasceram em Cruzeiro, que é outra cidade. E aí eu fui despertando. E aí minha mãe vem de BH uma vez e traz um exaustor de cozinha, sabe? De pôr em cima do fogão. Fala aqui, minha filha, eu trouxe para você. Eu falei, não, deixa ele embalado que eu vou já deixar pronto para ir para Pinda. Ela falou que ela olha para mim e fala... A gente não tinha nada de concreto, sabe? Da mesma forma que você olhou pro Felipe, ela olhou para você, né? Você tá louca? Pinda! Isso. E aí, eu acho que foi... Posso estar errado, mas eu acho que um dos passos de fé que eu mais, sabe, assim, mais me abandonei em Deus, assim, de tipo, não, a gente quer ir, vai dar certo. E viemos, deixamos, né, tudo lá. E aí eu estava em home office ainda, né? Trabalhando de home office, o Felipe dava aula online também. E a gente falou, vamos... Não tinha a intenção de sair de imediato de lá, né? Sim. A gente veio no final de outubro, quando é dezembro, nós dois fomos desligados como funcionários, né? Ele numa sexta e eu numa terça. E aí, o meu eu já esperava, ele já meio que me haviam comunicado, mas ficou aquela coisa que passaram meses e não aconteceu nada. O dele foi uma grande surpresa, até porque o dele era uma coisa que a gente conciliava, que ele podia ir lá, porque era professor, né? Então não era aula todo dia. Mas, de alguma forma, é como se Deus falasse, então, vocês foram, vocês confiaram, esse ciclo encerrou para vocês. Obrigado por tudo que fizeram. Agora eu tenho novos horizontes para vocês dois. Né? Confiem em mim que vai dar tudo certo. E vocês começam a gravar, você principalmente, gravar vídeos, produzir para o Instagram, quando vem para cá? Ou já fazia lá? Não, eu fazia lá, em 2017. Meio que no sintoma de resgatar... aquele programa de TV que eu tinha em BH, que me chamam para ir, puf, não tem programa de TV aqui para você, não. Entendi. E eu fui ficando incomodada, eu falo, mas eu gosto, eu tinha um blog, escrevia. E o meu blog, eu pegava um vídeo da internet, um clipe musical, e fazia uma reflexão muito legal em cima de uma música, em cima de... E o pessoal gostava. Então, por que não transformar isso numa fala, né? E foi assim que eu comecei. Aí crio o canal no YouTube, achando que eu era a única católica. Aí nisso eu descubro a Andressa Uller, que é de Santa Catarina, o Matheus, cristocêntrico. Aí no dia eu lembro que eu achei eles, eu falava, nossa, achei que ia ser só eu. E a Déia e o Tiba também já tinham. E nessa época que eles lançam, eu trabalhava lado a lado ali com eles, né? E a gente foi vendo o crescimento e tal. E aí eu fiz o canal nessa intenção, tanto que meus primeiros vídeos são bem informativos, bem engessados, assim. Hoje vou falar para você sobre namoro santo, sabe? Assim, uma coisa bem... Hoje eu já trago mais a minha rotina, né? Eu faço um passeio, eu filmo. Por um tempo eu coloquei muitas histórias de santos, santos que ninguém fala, muitos nomes ocultos aí que são santos, mas o povo não assiste esses aí. Então a gente desanima um pouco, né? Mas eu fazia como aí terços, e aí vem Santa Rita, né, na história, que diante de uma tribulação eu encontro com a história dela, faço uma promessa, alcanço, e começo a rezar esse terço dela todos os dias, uma promessa pessoal. E aí, antes da pandemia, um dia eu fiz uma temporada de 30 dias rezando diariamente, 6 horas da manhã. Caramba! Um monte de gente começou a rezar, fiz a segunda, um monte de gente começou a rezar, aí vem a pandemia, aí vem um monte de gente começa a rezar, e aí o povo busca por Santa Rita. Eu também busco ler mais sobre ela, né? Assim, eu já conhecia muito, mas me aprofundar.
E aí começo a fazer vídeos ensinando a história dela, porque a vivência com ela eu já tinha. Sim. Mas passar para eles a história, nasceu, casou porque o pai pediu, e etc. Ficou viúvo, perdeu os filhos. Aí eu passo a transmitir isso para o povo gosta e se apaixona, porque é uma santa que a gente se encanta, né? Porque Santa Rita foi muito daquilo que a gente vive, né? Esposa, mãe, sofre um casamento, perde o filho. Então, quantas mulheres perdem o filho? Né? Então, isso também norteia hoje o meu trabalho de evangelização na internet, né? A menina de Santa Rita. Tanto é que se você for na biografia do meu Instagram, tá Devota de Santa Rita, né? É lindo, cara. Que massa, viu? Isso é sensacional. E são vídeos maravilhosos. Se você não conhece ainda a forma espontânea, assim, que ela tem de passar o conteúdo e tal, e é realmente maravilhoso mesmo, viu? Mas, no caso, pandemia, 2, 3 anos que você tá mais forte mesmo no canal. No canal e no Instagram. Em 2017, não, desculpa, 2019, tem um youtuber famoso que chama Lucas Rangel. Ele tem milhões, 20 milhões. Ele postou, ele tem uma produtora, ele postou no Instagram, quer dizer, ele repostou, né, no story, que ele precisava de um ator para fazer um papel num filme que ele ia produzir. E lá em Cachoeira a gente tem um amigo, o Marcos, que é modelo. E ele é modelo, ele chama ele de cinquentão do Fashion Week. Ele já, né? Mas assim, cara família, sabe? Tá lá, mudou para Cachoeira por causa da Canção Nova. Sim. Eu indiquei ele como um trabalho para ele, né? E aí a moça vira e fala: "Você não quer participar também?" Aí eu falei: "Quero, né? Tipo, não tem nada a perder, né?" E aí, nesse bastidor do filme, eu fiz o papel da mãe do menino, né? Nossa, que legal. O pai dele, no bastidor, conversa comigo. E na época, sei lá, eu tinha 10 mil, 15 mil no Instagram. E meu Instagram era fechado, privado. Aí eu falei com ele: eu tenho e tal. Foi bem na época que empurraram o Padre Marcelo. Sim. E aí isso que puxou a conversa minha com ele, porque tinha acabado de acontecer. Tipo, era no domingo, a gravação era na segunda. E aí ele fala: "O que você está esperando para abrir o seu Instagram?" Eu falei: "Eu tenho medo." Ele: "Medo do quê?" Aí eu fui embora com aquilo. Aí eu tenho outro dia de gravação com ele. Aí eu falei: "Ô Alex, eu tô pensando naquilo que você me falou." Ele: "Você tá pensando ainda?" Naquele dia eu chego e abro o Instagram, né, para começar uma forma mais eficaz. Então, eu tenho há mais tempo, mas eu acho que a partir de 2019 que eu falei: peraí, então vamos começar, né, isso aqui, e cada vez mais a gente vai com as ferramentas. Tem muitas caixinhas, né, de perguntas, você abre, né, pessoal? Né? Tem aberto, o pessoal gosta, né? E é legal porque as pessoas, elas veem na gente, assim, eu não sou a dona da verdade, óbvio, mas elas veem na gente uma Depende, esperança. se for num casamento, sempre é. Com o Felipe, sim. Mas elas veem uma esperança, sabe? De uma resposta, assim, que às vezes é uma coisa óbvia que você responde para ela, era isso que eu precisava ouvir, né? Então, eu tenho esse zelo no meu Instagram, todo mundo que manda mensagem eu respondo, né? E uma atenção que você dá para a pessoa e motiva a gente também, né, a continuar. Não é só eu que atendo e... Não, eu gosto de receber. Queremos ver mais acesso na internet, olha, com entrevistas. Ela é muito boa entrevistando e fazendo também mais lives. Olha, eu estou pegando no pé dela aqui, viu? Vamos ver, com a graça de Deus. Agora, como que foi você estar ali como, tipo assim, levando a devoção a Santa Rita, aconselhando as mães, fortalecendo as pessoas e passar o que recentemente você passou? Porque, tipo assim, agora foi a hora de que você que desabou, né? Sim. E a turma toda e aquela que é vista ali, 80 mil inscritos no YouTube, 40 e tantos mil, 50, não acho, não sei, no Instagram, 48. Por aí. Dando força para todo mundo, respondendo caixinhas de pergunta, aconselhando de alguma forma ou outra. Agora, era você que tinha desabado, que foi por conta da sua gravidez, né? Sim. Como que foi todo esse processo e olhou para o lado? Não, agora sou eu que desabei e estou precisando de uma força, né? Sim. Como que é recente também, né? Sim, a gente está falando de 2 meses atrás, né? Esse processo começa ano passado, em 2022, em janeiro eu engravido. Descubro numa sexta, igual eu e o Felipe fomos demitidos na sexta, na terça...
eu perco o bebê, né? Eu vou ao banheiro e vejo sangue. E com a taxa, né? A gente fala na área médica, a taxa do beta-HCG já era muito baixa no que eu fiz, né? Deu grávida, mas era muito baixa, e aí esse bebê não desenvolveu, né? Certo. E foi a primeira vez que eu fiz esse exame de sangue. Eu nunca tinha feito das meninas. Sim. Então, eu vi até um cuidado de Deus, né? Tipo assim, mostrou que eu estava grávida mesmo, que podia ser um teste de farmácia que tinha dado errado e tal. Nisso, as minhas 2 filhas, a gente pensou em ter, engravidamos. Esse bebê também foi assim, vamos, disposição, vamos mais um. Eu sempre estava já esperei o Felipe, né, o tempo dele, essas mudanças todas. Aí, aconteceu. No mês seguinte, então, né, ainda os médicos falaram, não, se você esperar 15 dias, o seu não teve problema, né, eu não precisei fazer curetagem, nada, 15 dias você já está apta a uma nova tentativa. E assim foi, eu falei, então tá, né, tenta de novo. Aí vem nada. E logo que era o próximo mês, o Felipe, tipo, ele ia viajar para Terra Santa. Então, é como se no meu período fértil próximo, ele estaria na Terra Santa. Então, mais um passou, né? Sim. E aí, nesse primeiro não, né, eu falo, ué, o que está acontecendo? Aí veio uma tentativa, outra não, até que eu falo para Deus, não, eu não vou ficar mais nessa expectativa, o Senhor sabe da minha vontade, mas está aqui. E aí eu organizei uma excursão para um santuário de Cássia, em Minas Gerais, que hoje lá tem o maior santuário do mundo dedicado a Santa Rita de Cássia. É lindo, convido a todos para conhecerem. No meu canal tem muita coisa sobre ele, quem quiser. Vou nessa excursão, eu conduzo a excursão. E lá, diante da imagem de Santa Rita, bem rápido, porque quando a gente organiza a excursão, a gente nem consegue vivenciar, né, porque está preocupado com fulano, com ciclano. Mas antes de ir embora, eu corri mesmo. Falei, peraí, gente. Aí corri lá na imagem e falei, olha, próxima vez que eu voltar aqui, ou eu quero estar grávida, ou eu quero estar com o bebê no colo. Sim. Falei assim. Isso era 23 de julho de 2022. Passa-se um mês, a gente estava viajando em família, e aí eu descubro que eu estou grávida, né? E aí foi uma emoção, né? Gravei, filmei as meninas. Sim. Super felizes. Vi esse vídeo, eu vi. A Tereza estava muito na expectativa, sim, né? Porque desde aquele primeiro ela ficava, e aí, mamãe, e aí e tal. Fazem 4 goles que eu tomo aqui, não tem nada. É só o... Se fosse a Maiara, né? Não, é Marília. Né? Marília, é. Mas tudo bem, tá aqui, viu? Obrigado. Sim, vamos lá. Então tava na viagem de família, o vídeo. Aí fiz e tal, e aí vive um pouquinho aquela tensão, né? Porque quando você tem um aborto, você fica meio um pouquinho inseguro, assim, E aí sempre que ia ao banheiro, olhava se tinha sangue, e foi passando. Isso foi em agosto. No dia 9 de setembro, eu fui fazer minha primeira ultrassonografia. Aí o médico me avisa que eram 2 bebês. Nossa. E aí foi uma surpresa, porque era algo que eu sonhava, mas ao mesmo tempo não me achava merecedora, achava que nunca ia acontecer. Aí eu saio daquela clínica, eu ligo para minha tia, que minha mãe tem irmãos gêmeos, né? Liguei para ela mora lá na França, falei, tia Vivi, são gêmeos. Ela vibrava e tal. E foi tudo bem. Aí eu viajo com a minha mãe de novo. A gente comprou umas promoções aí, viajamos de novo. E lá eu faço teste de sexagem fetal, né? Para ver se era menino ou menina. E algumas pessoas me alertavam que gêmeos, se der que é menino, você não consegue saber. No meu caso, que eram bolsas separadas. Sim. Se der menino, pode ser um menino, uma menina ou 2 meninos. Se desse menina, seriam 2 meninas. Aí fizemos, deu um problema lá no meu e-mail, a mulher não conseguia mandar e tal. No último dia da nossa viagem, chega lá que estava escrito menina. Aí a gente, 2 meninas. Aí aquela alegria, né? A gente comprou carrinho, comprou o bebê conforto do carro. Voltamos, umas 2 semanas depois, eu acordo de madrugada com um sangramento. E aí vou para o hospital, achando que já tinha perdido, né? E aí um repouso médico e tal. Nisso, resumindo, eu fiquei 60 dias de repouso. Caramba. Isso com idas e vindas ao hospital, internação. E em 30 de novembro, eu vou fazer uma ultrassonografia.
E nessa ultrassonografia, a médica confirma que eram 2 meninas, porque até então eles sempre falavam, uma eu consigo ver que é, a outra eu não sei. Só que eu nunca sabia se era a mesma, né? Então eu falei, E aí a gente já tinha nomes e tudo mais. E aí ela termina a ultrassonografia, ela fala, olha, eu estava com um coágulo, né? Ele falou, o coágulo invadiu a bolsa, os bebês já estão em sofrimento, não há o que ser feito. Invadiu uma das bolsas. Aí eu pergunto, é possível salvar um dos bebês? E ela fala que não, porque a idade gestacional não permite. Ela fala que se fosse mais avançado, talvez valeria a pena, né? Tirar um e manter o outro, mas pela idade. E naquela hora, você não sabe, assim, a adrenalina, né? Parece que faz puff, aquela coisa, né? De puff, apagar as luzes. Na sala estava eu, minha mãe e o Felipe. Ela falou, olha, eu recomendo você ir para o hospital. Eu já estava em trabalho de parto. Estava com muita contração. Já estava com dor aqui o dia inteiro. 5 meses? 5 meses. E aí eu liguei para os nossos amigos que a gente já tinha imaginado serem padrinhos e madrinhas, né? Falei, olha, era Joana e Olivia, né, as meninas. A gente queria que você fosse madrinha de consagração e tal. Está acontecendo isso, reza. Aí, nesse caminho do hospital, eu faço um story que foi meu story mais visto até hoje. E não foi um story de promoção, foi um story de desespero mesmo, né? Porque eu falava, o quê? Eu tenho um exército comigo, eu não vou pedir oração agora? Sim. Eu faço chorando, né? Grito, assim, suplicando ajuda. Falo, pelo amor de Deus, é só um milagre, é só um milagre. E aí, chego no hospital, o médico tenta me dar remédio para acalmar a coisa, nada segura a contração. E ele avisa para o Felipe do risco que eu estava correndo, né? Porque aquele sangue podia invadir a bolsa, invadir meu corpo inteiro, né? Uma hemorragia, e desce para a cesárea. Isso tudo é questão assim, de muito rápido. Sim. Aí fiz a cesárea. Caramba. As minhas filhas nasceram, né? Bem pequenininhas, mas formadinhas, né? E eu estava com muito medo da cesárea. E eu lembro que eu ficava olhando para o teto, assimilando, eu ainda estou viva, sabe? Eu estava com medo. Na hora que o pediatra fala aqui, traz a primeira, assim, é como se Deus falasse, eu estou aqui também, fica tranquila, elas estão comigo. Me veio todo o desespero de uma mãe, me veio um amor de mãe, que eu falava, é isso, obrigada. Eu não imaginava que eu fosse vê-las, não imaginava. E, na hora também você não imagina nada, né? Desespero. Aí ele fala, não, peraí que eu vou limpar bonitinho para você ver. Aí ele me fala que elas estão com batimento cardíaco, né? Então elas nascem com vida. É tudo muito rápido também, você fica um pouquinho, né? Passei a mão, abracei. E a gente assimila, né? Vai para sala de recuperação, ainda naquela adrenalina. E aí Deus foi tão cuidadoso, porque no hospital eu estava dividindo um quarto, né? E a moça que estava do lado era uma amiga nossa, que teve neném de tarde, o neném dela antecipou 15 dias. Até uma amiga me perguntou esse dia, você não sofreu de ter outro bebê do lado? Eu falei, não, ele foi para mim acho que um consolo ali, um alento. Minha mãe pegava ele, ajudava a ninar ele. E aí eu cheguei e ficava, eu estou em paz. Até que no outro dia, né, a gente internada ainda, eu começo a produzir leite. Aí essa hora me desabou. Nossa. Essa hora eu desabei, aí eu comecei a chorar até, acho que minha alta, assim, sabe? E a moça do hospital falou assim, você quer ajuda de um psicólogo, acompanhamento de psicólogo ou visita religiosa? Aí eu falava, olha, eu não quero ser soberba, não, mas eu tenho a minha fé, eu sei que eu estou vivendo agora. Eu sei que eu preciso viver isso, eu sei que vai passar. Eu estou bem, eu chorando, mas eu falava, eu estou bem, vai dar tudo certo. E óbvio, né? Chegar em casa depois, viver a quebra de expectativa das meninas. Você vê as duas bebezinhas, elas nascem com batimento cardíaco. Sim. Mas com 5 meses... Não tinha que ser feito. Tanto é que eles nem entubam, não fazem nada, né? Elas são perfeitas, sabe? Assim, formado... Eu acho que algum dia eu ainda posso compartilhar a foto, tem foto com elas, né? Elas são formadas, perfeitinhas, mãozinhas, você vê as costelinhas. O olho não, você vê que o olho está formando, assim, tipo só a pelezinha aqui, já, né, o glóbulo ocular, mas tipo não abre o olho, né?
E a pele é muito fininha, então você é como se você visse o sangue dentro. É um corpinho mais escurinho. Entendi. Né? Porque a pele é fininha mesmo. Então você está vendo lá dentro, mas perfeito, assim. É uma lição para qualquer pessoa que possa defender o aborto no planeta Terra. Sabe, dedinho. É lindo. Então, passa o quê? 10 minutos, 5 minutinhos ali? Não, elas sobem na incubadora como um parto normal, assim, um procedimento normal de parto, né? Vai para a incubadora e vai para a sala de recuperação. Elas foram para a UTI neonatal. Ah, ainda vai? Vai, mas assim, elas não têm nenhum aparelho nelas, né? Porque já entendem que não há o que ser feito. Até porque eu acho que seria um sofrimento muito grande para elas. Não que os médicos falaram, não vamos ligar nada que vai sofrer. Não, porque não havia circunstância, né? Mas o médico, antes da gente descer para a sala, minha mãe pergunta, qual a chance de sobreviver? Ele fala, na medicina tudo pode acontecer. Então, assim, ele não descartou que não pudesse. Sério mesmo? Não, ele fala assim. É porque eu vi uma reportagem essa semana de um caso raríssimo, né? De quantas semanas, Síria? 40 semanas que dá, mais ou menos. 24, eu acho que tinha esse, não era? 24 semanas? 24 semanas dá quantos meses? Quase 6, né? Por isso que eu estou perguntando, porque foi um caso raríssimo, né? Sim. Mas é interessante que elas sobem na incubadora, né? Sobe. Igualzinho. E o trato é igual. Talvez a pergunta que a sua mãe fez, talvez seria a pergunta que você estava com desejo de fazer, talvez, ou não. Você já estava ali, tipo, qual a chance? Ou você já tinha certeza que... Eu não sei o que eu estava sentindo. Porque também eu estava ali, com muita né? dor, né? Eu estava tendo contração. Eu não sabia que eu ia ver, não tinha a mínima ideia, assim. Mas o trato da equipe médica é igual de qualquer parte, sabe? Assim, ele pesa, ele mede. Ah, é? Uma tinha 180 gramas e 12 centímetros e a outra... E eu achei... Eu falo, né, que esse pediatra era um enviado de Deus, assim, porque ele vinha com carinho. Aí uma nasce com muito sangue, né? Que o meu sangue invadiu a bolsa. Entendi. Esse coágulo. Então ele vai e fala, não, eu vou limpar para você vê-la melhor e tal. Então aquele momento que passou ali com elas, você descarregou toda a carga de mãe que você podia descarregar. Exatamente isso. O amor de mãe ali não tem palavras. E na hora eu ganho força para ter a certeza de que eu ia viver, sabe? Assim, eu estava com medo de morrer. Eu estava mesmo. Tanto eu não falei isso. A minha mãe entra comigo pro parto, porque na hora eu estava com medo. Então, assim, o Felipe ele tinha medo no parto das meninas, ele não entrou também. Nessa hora ele estava disposto. Eu falei, por favor, a minha mãe, porque eu na minha cabeça eu queria passar as instruções para minha mãe. Tipo assim, mãe, cuida da Tereza. Se acontecesse qualquer coisa, entendeu? Felipe, isso, ajuda ele. A memória do Felipe não ia... Exatamente. Exatamente. Vou falar, ele vai chegar lá e falar, ela falou para eu cuidar dela. Pronto. A memória dele não seria... E aquela coisa de mãe. Igual eu protejo as minhas filhas, eu queria, tipo... E a minha mãe ficou de mão dada comigo, né? Eu usei e uso até hoje o cordão de São José. Eu falei, a minha mãe pode entrar com ele? Aí no meio da cirurgia eu falei, mãe, bota aqui em mim, que é um barbante, né? Vamos dizer assim. E aí, no tempo que eu fiquei nesse repouso, antes de tudo isso acontecer, eu só rezava. Foram 60 dias de um retiro espiritual que eu vivi. Eu rezava, eu cantava Acalma Minha Tempestade. Eu tinha uma playlist Acalma Minha Tempestade, aquela do Rodrigão Milagre, aquilo que parecia, só que na voz da Eliana. Tanto é que encontrei a Eliana pessoalmente ontem, eu sabia chorar, porque aí que na época eu falei, Eliana, não pare de cantar, porque você está sendo meu sustento aqui. Ninguém explica Deus. E aí depois era a novena de Padre Pio, novena de Santa Rita. Aí o povo, você assiste uma televisão? Eu falava, não. Eu não assisti nada. A única coisa que eu posso ter visto nesse período todo foi algum jogo da Copa do Brasil, só. Sim. E aí você fala, então sua oração foi em vão? Né? Não foi em vão. Primeiro que eu estou aqui hoje, né? Antes de entrar, o médico falou que a chance de eu perder o útero era gigantesca. Meu útero está aqui. Terceiro, que o que eu já recebi de testemunho de tudo que eu vivi é surreal. Então eu falo... Aí entra a Santa Rita, quando você me pergunta, né? Qual a importância dela? Ela perdeu 2 filhos também, né? Os filhos dela queriam cometer um crime, ela pede a Deus para salvar eles. Isso. Eu não sei a história, o que minhas filhas iam fazer nessa terra. Não dá para imaginar. Nem as minhas pequenininhas hoje, eu não sei o que elas vão fazer grande. Sim.
Mas Deus falou, eu preciso delas agora, eu vou salvar elas agora. Eu creio plenamente que elas estão no céu. E uma outra coisa é que elas nasceram e morreram 30 de novembro. Se você voltar à minha história, meu pai faleceu 1º de dezembro. A gente está falando de um dia e 20 anos depois. Eu entendo que é como se Deus pegasse a minha história e falava, o seu testemunho até aqui foi esse. Agora você vai ajudar outro tipo de história. Então, são 20 anos, é muita coisa testemunhando. Né? Meu pai. Não que foi uma história em vão, que vai ser, que agora eu não falo. Lógico que eu vou. Mas ele ressignifica a minha missão. Né? Ele me dá outro propósito de ajudar mulheres. E mulheres viram para mim e falam, como que você está forte? Como que você está sorrindo? Eu falo, não sei, é normal para mim estar forte, estar sorrindo. Claro, eu ainda tenho dias que eu pego e eu choro. Claro. Né? Eu estava com os bercinhos montados, a gente doou os 2 berços, eu tenho uma amiga que está grávida que comprou o carrinho, né? E todo esse processo foi difícil. Né? A Helena foi para um quarto, volta para o outro. Ela, às vezes, a pequenininha minha, né, que tem 4 anos, ela vê uma coisa na rua, vamos comprar para gêmeas? Helena, elas não precisam mais. Por quê? Lá no céu não usa. Eu queria comprar boia esses dias para ela. Ela ainda não assimilou, né? Não, é na inocência dela, ela acha que está na minha barriga ainda. Que coisa, né? Aí eu explico para ela, ela fala, tá. E continua, né? Tá, bichinha. A Tereza, a gente teve 2 episódios dela que ela começou a chorar com medo de morrer, né? E até conversei com a psicóloga que disse que era muito natural diante do que ela viveu. Mas já faz pelo menos 1 mês que não acontece nada, né? E a gente tenta trazer muito o céu para elas, né? No sentido de que elas estão bem. A Tereza, eu explico melhor para ela que as irmãzinhas tiveram que ir para a mamãe ficar para ajudar a cuidar delas. E ela falou, mas por que elas não podiam esperar um pouco? Eu falei, porque se elas esperassem um pouco, a mamãe ia morrer também. E aí ela assimila isso. E aí, quem está vendo, você pode estar perguntando, você vai querer mais filhos, né? É uma pergunta que eu recebo quase diariamente, né, nas minhas caixinhas. Agora o pessoal parou um pouco, mas eu nasci para ser mãe, eu sinto isso, né? A gente está investigando o que pode ter acontecido, né? Até a esposa do Léo Rabelo é uma grande ginecologista. Sim, a Thalita. Ela está com muito carinho me ajudando. Ela já cantou o diagnóstico só de eu relatar tudo. Exames estão comprovando. Essa semana a gente vai ter o martelo do hematologista, né? E primeiramente eu preciso me cuidar, né? Se for o diagnóstico, se ele, né? E eu acredito que é um propósito do meu útero não ter ido embora, né? Mas não é, eu acho que é algo que eu preciso me restabelecer no sentido de que eu acordei uma noite sangrando, então as minhas noites, se eu engravidar, eu tenho certeza que não vão ser fáceis, se for agora, né? E não é algo que eu coloquei como o propósito, né? Igual ano passado eu quero um filho, eu quero um filho. Eu falo, eu quero ser de Deus, eu quero testemunhar isso, né? Elas precisam... É como o meu bebê que eu perdi lá no começo do ano. Se eu tivesse engravidado em 15 dias, talvez eu tinha passado, eu perdi aquele, mas eu tenho outro agora. E aí Deus vem e fala, não, peraí, você não perdeu. Eu preciso de você assimilar que ele é seu filho. Né? E na nossa fé a gente crê que é nosso filho. E as minhas meninas, eu falo com força. Tipo assim, talvez era para eu estar aqui chorando, e talvez eu esteja segurando um pouco para não chorar, mas eu tenho uma força que eu acredito no céu, que acredito que meu pai cuida delas, um colo de vô, né? Então, eu preciso ser forte, não fingindo ser forte, mas para mostrar para as pessoas que ter Deus é o que te dá essa força, né? Ser de Deus, e Deus cuidou de mim esse tempo inteiro para eu viver isso, com a mesma força que eu perdi meu pai lá, hoje eu perdi minhas filhas, né? Com essa força para testemunhar, para falar, então... Que bom. É isso. Tá tudo bem, meu amor? Tá vendo como ela tá aqui? Não, eu tenho mulheres, seguidoras, que eu fiz um canal, no meu canal, eu relatei tudo o que aconteceu. Sim. Tem seguidora que fala, não tem coragem de assistir. Eu falei, assiste, não tem coragem de assistir. Elas não têm. Porque muitas pessoas guardam essa dor, né? Eu sei que dói perder. Eu entendo mais ainda minha avó hoje.
Minha avó, eu liguei para ela indo pro hospital, ela falou, você vai perder as menininhas. E chorava. E eu sei que a dor da minha avó quando meu pai faleceu é a mesma que eu senti há 2 meses. Não muda, porque eu só tava um pouquinho. Não. Quebra sonho, né? Quebra. Ali ainda tem a gavetinha com roupa. A gente comprou tudo. E minha mãe falou um negócio muito bonito, Guto, que a gente comprou muita coisa. Tinha roupinha igual, né? Porque eram gêmeas. Coisinha mais bonitinha, moletomzinho, tudo igual. As meninas escolheram coisas. A Tereza, nessa viagem que a gente fez, ela não comprava nada para ela, só queria para os bebês, só para os bebês, só para os bebês. E a minha mãe, e aí, né? Nossa, comprou tudo, e aí? E a minha mãe falou, ainda bem que a gente comprou tudo, porque a gente tem a certeza o quanto que elas foram amadas. Isso. Não ficou, ainda bem que... A minha mãe, seria muito pior, ainda bem que a gente não comprou nada, né? Muda. Não, elas foram amadas, a gente esperou, a gente acolheu, né? E sonhou, o carrinho foi o top das galáxias, minha mãe foi lá e presenteou, sabe? Falei, olha, da Tereza, mãe, era aquele ruinzinho. Ela falou, mas agora eu posso dar um melhor, as minhas netas merecem o melhor. Então foi tudo com carinho, né? Extremamente amadas. Né? Extremamente amadas. Lindo. Pessoal, a gente ainda vai ver muito mais ainda no canal da Ceci Portugal. Um movimento que com certeza nascerá, né, depois de hoje, que eu vou pegar no pé dela e todo dia... Pega aí. Todo dia eu quero ver ela no YouTube rezando, trazendo uma palavra para a mãe. Todo dia rezando o texto de Santa Rita com as pessoas que querem rezar. Eu acho que você tem uma missão, sabe? Né? As esposas que, sei lá, não sei... Como se fossem as esposas que esperam, sabe? Isso é lindo, que pelo marido, que esperam pelos filhos, que esperam pela vida financeira, sabe? Eu acho que você é um testemunho das esposas que esperam em Deus, que têm a esperança em Deus, né? E Santa Rita era uma esposa que esperava, né? Sofria, né? Tinha o seu espinho, né? E tudo, mas esperava, né? E até o fim foi assim, né? Então, isso é lindo, lindo mesmo. Eu acho que vamos rezar pela sua missão, pelo seu apostolado, né? Mas vamos mostrar aqui. E o livro não conta essa história ainda, não é? Não. Não conta ainda, né? Ainda vai ter que vir um novo, né? Vai ser aos 34. Pois é. Que lindo. Esse é meu ou não? É seu, claro. Então, muito bom, obrigado. Eu também tenho um livro para lhe dar, não é, filha? De uma pessoa... Tem um aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem um aqui, ó. Que legal. Esse daí eu terminei ele em 2019. Aí vai até a Helena, né? Vai até a Helena, né? Que lindo. Helena. É bem legal, assim. Olha a letra, como é bonita, né? Eu trago bem detalhado tudo isso que eu falei, né? Da minha vida com meu pai. Um dia eu fui no programa do Dalcides. Aí ele começou a ler ele abriu uma página assim aleatória e começou a ler uma frase. Eu falei, gente, fui eu mesmo. A gente esquece, né, o que escreveu. E ele, eu também não lembro isso, Ceci. Como foi isso? Eu falava, eu nem lembrava. Aí minha mãe falou, minha filha, ele vai achar que não foi você que escreveu. E esse livro, eu comecei a escrever ele em 2010. E aí eu comecei a escrever, dei um pedaço pra minha mãe, ela falou, você tá se expondo demais, não gosto disso não. Aí, em 2019, eu falei, vou me expor mesmo, a minha vida de... Já é um livro aberto no YouTube e tudo mais. Que era quando você era nova? Não, nossa, que brincadeira. É uma brincadeira, calma. A mesma coisa até hoje. Que legal. Pelo seu evangelho. Que bom, parabéns, hein? E aí, quem quiser, tem lá no meu site, ceciportugal.com.br. Olha, o Dunga fez aqui atrás, não foi o... O sogro da Ceci. O sogro da Ceci. Que legal, cara. E aqui, ó, na capa, se você observar, eu coloco palavras, Sim, né, Tereza, Jesus. Da minha vida. Aí eu nem falei dele aqui, mas Padre Léo foi muito importante. Eu coloquei ele aí. Foi? Tem o nome Padre Léo aí na... Por que o Padre Léo foi muito importante? Porque ele foi decisivo na minha conversão, assim, nesse período lá que eu falo, né? Eu obedeci ele como um pai estivesse falando comigo. Olha que não faça isso. Aí eu, tá bom. Então,
Sou muito grata, né, por ele ter entrado na minha história. Estivemos aí. Você assistiu a nossa série sobre o Padre Léo ou não? Não. Você tem que assistir, hein? A gente gravou no túmulo do Padre Léo uma série de 6 podcasts. Vou assistir com certeza. Vale a pena, viu? Muita história massa, né não, filha? Lá, um abraço para todo mundo da comunidade Betânia. São lindos. Que show. E aqui fica o meu, né? Sobre a minha trajetória com Dom Henrique. É um dom especial. A vida de um bispo mudou a minha história. E de presente aqui para você, hoje uma troca de livros. Muito olha obrigada. Que legal, que coisa linda, né? Foi que bom. Grande. E aí, com certeza, vou no avião aqui mergulhar nessa leitura. E eu achei bacana aqui também. Vai ter muita coisa aqui pra gente conversar. Fechou. Cési, que massa, hein? Foi chique, não, assim, claro, a história é difícil, né? Mas não é que a história seja má. Mas assim, foi muito bom ter você aqui no Santo Flow. Tá tudo bem, meu amor? Já passou já? Ela se derrete, cara. Ela fica assim, eu fico preocupado dela passar mal nos podcasts. Mas eu quero agradecer também a generosidade de você ter nos acolhido aqui, sabe? Foi um prazer, voltem sempre. E foi muito bom esses dias, esses 2 dias praticamente que a gente esteve aqui, né? O jantar que você preparou ontem estava maravilhoso. Você gostou, né? Gostei. Os quitutes que eu preparei e tudo mais. Que maravilha. Isso é uma coisa que eu não tenho de esposa, sabe? Isso eu fico devendo mesmo, cozinhar. Assim. Mas dirijo bem. Dirige nada bem? A ver, né? Minha esposa também dirige bem, isso é ótimo também. E não cozinha, assim, ela não tem prática de cozinhar, né? Mas ela sabe fazer alguma coisa, outra. Não, pra vocês terem ideia, não tô zoando. Não é zoeira, tipo, meu miojo é ruim. Caramba. Não, é sério. As meninas, o do Felipe é sensacional. Não sei o que ele faz que... Aí quando eu tô sozinha com elas, eu falo, mas o da mamãe é ruim. Não é preguiça, não é... É ruim, eu não sei o que eu faço de errado no miojo. Hoje o que salva é o ovo mexido. Ovo mexido. Não, e estrogonofe eu aprendi. Na pandemia eu tive que... Comi estrogonofe todos os dias. Cési Portugal, a mamãe que não sabe fazer um miojo. É assim mesmo. Isso. Mas, Deus. Né, o delivery ajuda a gente. O delivery ajuda mesmo, né? Até quando erram, mandam certo depois, né? Ela tem... Não, por isso que ela tem tanta intimidade com o delivery até, né? Dona Cécia, a senhora de novo? Vou mandar errado, mas eu olho para a senhora, vou fazer até a pizzaria, eu dou para a senhora, se a senhora quiser, porque a senhora é a nossa cliente mais fiel que tem aqui na pizzaria. Mas pizza, lá em Cachoeira só tem pizza, aí eu cansei um pouco. Cansou um pouco, né? Que bom. Mas a de ontem era sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Antes, deixa eu lembrar para o pessoal que está aí, da Veste Sacra, né? Que nos veste aqui. O Santo Flow. Se eles quiserem mandar uma também. Né? Você fica feliz? Sim. Tá bom. Depois eu vou mandar um link para você escolher uma estampa. Tá bom. Vou pedir para a Veste Sacra mandar para você. Eu acho que você vai gostar. Se super Santa confortável. Rita. Não sei se tem Santa Rita. Já fica a dica aí. Fica a dica, né? Mas tem muita coisa bonita lá. Fechou. Topado. Tá vendo o site aí na tela? Você compra rapidinho, chega na sua casa, de acordo com a quantidade, tem frete grátis. E assim, além da altíssima qualidade, é uma camisa fria, é uma camisa gostosa de vestir e realmente com estampas sensacionais, a durabilidade muito boa. E você que está aí acompanhando aí no site, você está vendo a grande variedade de estampas que tem na Veste Sacra. Brusque, Santa Catarina, é o lugar da confecção no Brasil, um dos lugares mais conhecidos de altíssima qualidade de confecção, e é lá onde fica a Veste Sacra. Chega na sua casa muito rapidamente e peça a sua agora. Quando a gente sair daqui, vai lá e adquira a sua camiseta na Veste Sacra. A sua não, as suas. Ontem, esses dias, contei com o padre, comprei 3 de uma vez, amei o padre, olha que legal, show de bola, né? Vai lá, compra a tua também, vale a pena estar na Veste Sacra. E também lembrar para você da maior feira católica do país, que é a Expo Católica 2023, 18 a 21 de novembro, com certeza. De maio. Você vai estar lá. Ou de maio, você vai estar lá, não vai? Se Deus quiser, né? Kiara, Cécia tá aí, hein? Vamos lá. Né? Não, mas é muito legal mesmo. Né? Ano passado eu estive lá. Esteve lá? É top, né? Sim. 18 a 21 de maio, um evento sensacional, que são mais de 7 eventos dentro do mesmo evento. Esse ano vai ter lá o 5º Fórum da Música Católica, vai ter um congresso de comunicação que eu estarei fazendo palestra lá nesse congresso de comunicação. Vai ser muito top mesmo. Artistas, exposições, espiritualidade,
Expo Católica 2023. São muitos produtos que a gente nem imagina. É verdade. Assim, que tá do meio, sabe? Assim, nem imagina. É muito massa mesmo. Sim. Eu fui em 2011 na Expo Católica e foi quando lançaram o velário com moeda, cara. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, põe uma moeda e acende uma vela elétrica. Você lembra disso, amor? O velário com moeda, não é? Nessas últimas teve agora o... Como é que chama? Não, nas últimas não, já naquela época, o dispenser de água benta, que você não precisa tocar para se benzer, você põe a mão embaixo e ele vai... Água benta vem, você se benze assim. Você nunca viu esse? Para não ter contato, para não ter perigo de pandemia e tal, essas coisas. Então tá lá o dispenser de água benta, você põe a mão embaixo e a água benta desce, você se benze. Não precisa encostar em nada, nem colocar a mão dentro de... Né? Tem coisas sensacionais, não é? Em tudo, né? Isso é realmente uma beleza. A Expo Católica é sempre uma maravilha. E esse ano, na Promagnos Eventos, um lugar lindo, cheio de escada rolante, um lugar chiquérrimo. Vale muito a pena você se preparar para estar conosco. Você vai de escada rolante ou escada... Rolante. Por que, né, minha filha? Tem que, né? Mas por que você perguntou isso? Não entendi. Não sei, só para falar que só para falar que tinha escada rolante. Não, só por isso. Eu só pensei na escada rolante. Não pensei... que bom. Muito obrigado pela acolhida. Diga aí sempre. O que, é que você achou aí nos comentários. A cidade de onde você escutou. Se gostou, você comenta, senão... é melhor ficar calado. Mas, saindo daqui também, @CESPortugal no Instagram e CESP Portugal no YouTube. Você consegue pôr um card aqui com o meu... Um card? Com o meu canal aqui agora? Põe. É na esquerda. Na esquerda? É na esquerda. Aqui, ó. Não é melhor na direita, não? Tá bom, aqui em cima de mim, aqui agora tem um card. um card com o canal da CESP Portugal. Cara, sensacional. Vale muito a pena. Você ri pra caramba também. Ela é muito bem-humorada, não é? E tudo. Alegria é dom de Deus. Alegria é dom de Deus. E olha essa foto como ela tá chique aqui, amor. Você tá... Olha, super produzida, né? Não fui eu que fiz a maquiagem nesse dia, não. Não foi, você... Ela até vai passar um pó na televisão, ela ainda... Mas que massa, cara. Olha que coisa boa. Divertir legal. As pessoas. Planejar viagens. Eu gosto. Mas caramba, eu tenho que... Oh, meu Deus do céu. Eu gosto, eu sou conhecido na família como que encontra as passagens, planeja. Não, pelo amor de Deus. Né? Será que a gente estava conversando? É difícil essas coisas, né? Mas vamos entregar nas mãos de Nosso Senhor. Isso. E de Nossa Senhora. Próximo em Nova York, hein? Santo Flow em New York. Times Square. Você fala inglês fluentemente? Yes, I do. Que massa, cara. Eu tenho um mês, porque agora quando eu for para os Santuários Marianos, da primeira vez que eu fui, o meu sócio foi. Então o meu sócio falava, né? Então agora são 75 pessoas, 38 vai ficar com a gente, eu e Zulene, 37 com o Padre Gabriel. Só que vai ter o guia e tudo, mas, tipo assim, eu tinha a sombra do meu amigo para se virar, né? Eu entendo bem. Se você quiser me levar... Estou aqui. Mas em que país que você vai falar inglês? Porque geralmente é... Portugal? França, pelo menos, né? Je ne parle pas français. Você já chega assim. Eu sei, né? Mas o pessoal... todo canto fala inglês, né? Mas você vai Portugal? Portugal não, né? Não tem Portugal problema, é moleza, né? Mas na França é um pouquinho mais complicado, mas dá para se virar também. Tá? Eu fui comprar as coisas lá de material de peles. Né? Material de pele. Não é material de pele que chama? Essas coisas assim. E Espanha só vai ser 2 dias, então Espanha dá para se virar também. Não, mas espanhol é mais tranquilo também. Quando for para os Estados Unidos eu tenho que estar fluente lá. Tudo bem, minha filha? Vamos embora? Bora. Pessoal, que coisa boa que foi a conversa hoje. Um testemunho espetacular. Terminando aqui, se você pegou só a metade, você pode assistir todinho aqui no próprio YouTube. Agora, amanhã, já vai estar no Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast. Os cortes no Instagram, Kawaii, TikTok. Deixa eu ver mais. Todo buraco tem nós aí. Esses cortes e tudo aquilo que a gente conversou. E... procura lá para você ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. Acesse. Nossa, que tristeza. Ué. Olha, tá vendo? Faça curso de publicidade para você ter esses insights assim, né? Acesse. Você sabe que a portuguesa, ela foi ao cinema ver um filme de comédia
Sentou na última fileira, você sabe por quê? Não. Porque quem ri por último ri melhor. Ah! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu já fiz isso na faculdade, era uma propaganda minha. Ah, foi? Aí eu falei, viu só? Em Portugal, ri melhor. Ri melhor. Faz tudo melhor. Meu Deus do Era céu. isso. E eu ganhei nota 10. Ganhou nota 10? Uhum. Essa sua camisa diz assim: cada um terá a vista da montanha que subir. Isso. Ou se você subir na montanhazinha, você vai ver pouca coisa. Se você Que buscar as legal. coisas do alto. Que legal. Olha aí. É da estamos... Cici Navarro, Ah, é? a frase. A frase? É, uma grande empresária. Ah. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Ceci, muito obrigado. Eu que agradeço. Um beijo para todos. Foi um prazer inenarrável. 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 Eu voltem sempre na minha casa. Ok, tá bom Tá. então. Banana, Para comer da sua culinária. da minha pizza de banana nevada. Nossa senhora, o que é isso? Muito boa, viu, pessoal? É. Como é o nome da pizzaria? Ah, vamos negociar pro Pode próximo. falar. Bonelli. Bonelli, aqui em Pindamonhangaba. É. Mo, fala aqui no microfone, Pindamonhangaba. Vá. Fala, Pindamonhangaba. Ela não sabe falar, não. Pindamonhangaba. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Um beijo. Até a próxima, Que não mandei. se Deus quiser. Tchau, tchau.